Ora bem, malta, como é que vocês estão? Estamos cá com o Gonçalo Sousa, o primeiro convidado desta opinião popular, desta iniciativa que eu tentei fazer aqui para trazer malta representante dos partidos com assento parlamentar, trazer aqui o Gonçalo Sousa para falar sobre as propostas do Chega. Grande Gonçalo, como é que estás? Isto é aquela parte em que nós fingimos que não tivemos a falar durante 15 Não. minutos antes disto. Exatamente, exatamente. Não, pá, olha, agradecer-te primeiro pelo convite. Nós já Ora, é estávamos essa. aqui a falar. A malta acha que isto vai ser uma destruição e não sei o quê. Exato, Chi arrasa, Gonçalo Sousa. exato, Ou exato. Gonçalo Sousa destrói Chi. Nós estávamos a falar disso, mas eu já sigo o Chi há muitos anos, desde que ele fazia os Emotional Talks. Ainda fazes, de vez em quando, não é? Sim, faço Ou de vez não? em quando, ainda vou fazendo. Quando, É. quando a malta pede, ainda vou fazendo, sim. E das alturas das diss tracks, Exato. confesso que até sei algumas letras do Chi. A minha Vê, favorita é o vê lá. Quem Me Dera, com o Drew. Uh, Espetacular. Olha, está para sair yeah. uma música nova com o Drew agora daqui, A daqui a, sério? a uns Pá, tempos, sim. juro-te, essa música papei aquilo muito, muito. E eu estou no Fantástico. chill. E eu estou no Fantástico. chill. Olha, muito bom. Portanto, pá, olha, obrigado, pá, é um gosto estar aqui. Pá, eu é que agradeço, Gonçalo, por teres aceito o convite, como é lógico. Pá, é um gosto ter-te aqui também. E pronto, e olha, e esperemos que esta iniciativa sirva também para esclarecer a malta que cá está e que nos vai acompanhar hoje daquilo que são as propostas, basicamente, do Chega, não é verdade? Portanto, É. olha, para arrancar isto hoje, começo-te com uma pergunta específica, que é, pá, uma pergunta mesmo para arrancar, ok? Que é, sendo que o Chega tem apresentado um crescimento exponencial de eleição para eleição, o que é que tu sentes que possa motivar os jovens portugueses a identificarem-se tanto com o partido? Sabes que eu acho que nem é tanta questão ideológica, é mais a questão de como é que o Chega se posiciona na sociedade. Pá, Ok, os jovens em qualquer geração têm sempre uma postura mais de irreverência, certo, de contracultura e etc. certo. E antigamente o ser contra a cultura era mais tu seres de esquerda, isto simplificadamente. Os Uhum, hippies, a malta das bandeiras LGBT, etc. certo. Hoje em dia o ser contra a cultura, pá, se calhar é alguém chegar aí ao pé de ti e dizer-te, pá, sou conservador, sou isto, sou aquilo, vou ao domingo todos os dias, vou à igreja todos os domingos. E eu acho que é um bocado por aí. Não que eu acho que as pessoas votem muito no Chega por irem à igreja todos os domingos, não é por Ok, aí. ok. Mas se calhar mais pela questão da irreverência que o partido tem, o André Ventura demonstra, e porque é um bocadinho o fruto proibido, não é? E eu acho que a malta mais nova tende a gostar um bocadinho do fruto proibido, porque se diz aquela coisa que se calhar não ficava tão bem dizer, porque tem aquela visão que se calhar não era tão mainstream, era mais underground, é um bocado por aí. De um ponto de vista sociológico. Ok, portanto achas que a malta vota mais ou revela a intenção de voto no Chega por causa de se calhar de ir contra o politicamente correto, digamos assim? Achas que é uma Sim, boa hipótese? Ok? eu diria que sim, porque pá, a maior parte do eleitorado português não são analistas políticos que te vão dizer não, Claro, não, eu voto no Chega porque por uma questão de simplificação fiscal isto atrai investimento direto estrangeiro, eu adoro isto, né? Pá, certo, não, ok. não, não, não é a realidade, né? Certo, Portanto, certo, certo. Ok. yeah. Muito bem. Portanto, pergunta seguinte: imaginando um cenário em que o Chega ganha com uma maioria absoluta, o que é que os portugueses que se posicionaram manifestamente contra o Chega nestes últimos anos podem esperar desses próximos 4 anos, digamos assim? Olha, não sei, é um cenário que não se coloca agora, mas posso dizer-te que se o Chega tivesse maioria absoluta como o PS tem agora, acredito que economicamente o país ficava QB mais liberal. Já lá vamos porque é que eu não digo que ficava mais liberal, porque o Ok, Chega ultimamente tem apresentado medidas que eu não considero que sejam liberais economicamente. ok. Acredito que sejam mais liberais do que o socialismo que tens agora, mas não chega ao Certo. suficiente para tu teres Também não um é liberalismo difícil, na económico. verdade. Certo. Sim, também não é difícil, estás a Sim, ver? sim, sim. Mas, portanto, ias ter alguma liberalização do mercado, irias ter mais coordenação a nível de segurança. Agora também te vou dizer uma coisa: o Chega nunca esteve numa posição de poder. E eu, enquanto pessoa que gosto de ter algum sentido crítico, se me perguntares, o Chega faz uma boa posição de oposição? Isso eu garantidamente que faz, e até em Certo. determinados aspectos, considero que até faça melhor que o PSD. Ok. Agora, em posição de poder, não sei, é uma incógnita, não é? Portanto, não posso dar essa garantia. Certo. Temos que ser honestos nessa visão. E se Mas seria tivesses, muito por aí. se Diz, tivesses que diz. dar, se calhar, uma previsão sobre isso, como é que achas que seria a postura do Chega nesse período de governação? Ou seja, principalmente com malta muito crítica do partido, como é que achas que seria ali? Porque pronto, cria-se um bocadinho aquela ideia de que malta que foi contra o Chega, aliás, esse ambiente é um bocadinho alimentado nas redes sociais, não só Sim. obviamente por parte do eleitorado do Chega, mas também obviamente pelo eleitorado dos outros partidos. Esse clima muito restritivo de ideias de eu acho isto, se tu achas o contrário, pá, és parvo, estás a ver?
percebe? Como é que tu achas que seria, ou seja, nesses anos de uma suposta maioria absoluta, de uma maioria absoluta esperada do Chega, como é que achas que poderia ser esse período para a malta que foi manifesta, que se apresentou manifestamente contra o partido, em Eu acho tempos que anteriores? a melhor forma de responder a isso é dar-te os exemplos mais próximos do Chega, na Ok, Europa, por exemplo. certo, certo. Onde é que tu tens os partidos parecidos com o Chega a governar? Por exemplo, em Itália, com Giorgia Meloni. Uhum, Pronto, pode ter os defeitos ou as qualidades que as pessoas acham ou não acham, isso, claro, pronto, para a análise é indiferente. certo, Mas até hoje ela já está no poder há um ano e tal e tu não vês propriamente repressão a nível de liberdade de expressão, as pessoas certo, não são presas por dizerem X ou Y, claro, podem discordar da política de imigração, ou cá isto ou aquilo, mas em termos do fundamento democrático, toda a gente continua a votar, toda a gente continua a ter liberdade de expressão, há mudanças em termos das políticas públicas, mas enfim, o povo escolheu assim. E além do mais, eu não creio que existisse essa questão de vingança, não é? Quase da malta dizer, como andaram a criticar-nos e a chamar isto durante 4 anos, agora a gente censura-vos e faz isto e aquilo. certo, Não acredito que aconteça por dois motivos. Não vejo a maior preocupação do André Ventura e da malta do Chega com todos os defeitos que possam ter a ser essa. certo. E a segunda é que, além disso, tu tens, mesmo que isso acontecesse num cenário hipotético, Uhum. o sistema democrático prevê que tu tenhas proteção contra essa Essa possibilidade. possibilidade, certo, O Tribunal Constitucional impediria uma coisa assim do género, certo, os restantes tribunais também impediriam, até ok, o próprio Parlamento poderia ter alguma ação e até o próprio Presidente da República como certo. poder moderador, se isso algum dia acontecesse. Certo. Portanto, um cenário de perseguição política é neste momento impossível ou muito improvável em Portugal, dirias, Epá, é certo? complicado. Ainda tinhas a União Europeia, porque é complicado. Certo, certo, certo. Por Não acaso, olha, creio. ao UE já lá vamos. Ao UE já lá Sim. vamos, também tenho algumas para te fazer sobre isso. Uma das opiniões que eu vejo muito ecoar nas caixas de comentários da internet é a de que o Chega vai salvar o país. Tu não achas que essa fasquia tão elevada pode ser prejudicial ao partido a longo prazo? Acho, e não é só a questão do partido. Eu preocupo-me mais que a questão do país em si, que as comunidades, as pessoas, etc. Certo, Porque dizer que aquilo vai salvar o país, estás a tirar completamente a qualidade e a necessidade que tu tens das pessoas individualmente. certo, Quem certo. salva o país e quem faz os países não são os partidos, propriamente dito, são as Ok, pessoas. Ora, se eu retirar a importância da equação das pessoas individualmente ou das comunidades, sejam os liberais, os conservadores ou aqueles que partilham as minhas ideias acima da visão dos partidos, certo, eu não vou ter um país, porque são as pessoas que fazem o país, não é o país que faz as pessoas. claro, É completamente diferente. certo. Portanto, eu acho que não só é prejudicial para o Chega ou qualquer partido, é indiferente no caso, como eu acho que é prejudicial para a nossa visão enquanto atores políticos, se quiseres. Muito bem, sim senhor. Ora, então é assim, o André Ventura na sexta Convenção Nacional do Chega, em Viana do Castelo, que sei que estiveste presente, Sim, Gonçalo, lá. basicamente anunciou um conjunto de medidas sobre o programa eleitoral do Chega e falou sobre equiparar as pensões mais baixas ao salário mínimo nacional. É uma proposta do Chega que tem sido muito badalada, tem-se falado muito sobre isso, e na altura André Ventura, e passando a citar, disse que era muito dinheiro e que ninguém escondia isso, basicamente. Disse que a ideia era irem buscar algum desse financiamento, taxa sobre os lucros da banca, o combate à corrupção e à economia paralela. De que forma é que tu achas que o Chega pode ir buscar esses tais 80 mil milhões que são perdidos todos os anos para corrupção e economia paralela? Acho que não são 80 mil milhões, são 18 mil milhões, não é? 18 Acho mil que é mesmo. milhões? Ok, então 18 milhões. são os números errados que eu tenho. Eu por acaso achava que eram 80 mil. Não sei onde é que fui buscar este Não, número, mas sim. ainda não Ainda chegámos a chegámos a tanto. tanto. Pronto. Esperemos que não cheguemos. Sim, 18 mil. 18 mil. Mas a medida é muito complicada, eu não vou estar Certo. aqui com rodeios, a medida é muito complicada de se Uhum. tornar execuível. Se Certo. me perguntares numa visão utópica se eu gostava que todos os idosos ganhassem 800 euros, ou 1080 euros, Certo. ou Certo. 1800 euros, Acho que todos íamos claro, responder que sim, claro. toda a gente, Claro. da esquerda à direita. Agora, Certo. do meu ponto de vista, eu individualmente, Gonçalo Sousa, a medida é muito complicada de se tornar execuível, Ok. quer pelo Chega, quer pelo PSD, quer pelo PS, porque todos Sim. agora começaram a falar disto. Certo. Por várias razões. A primeira coisa é que toda a gente está a prometer descida de impostos. Uhum. E o Estado, para se financiar, só tem três formas. Receitas patrimoniais, que são Ok. patrimónios do Estado, terrenos, armazéns, Certo, certo, casas, certo. seja o que for. Impostos e taxas, que é 90% da receita total. E crédito, ou seja, contração de dívida, que depois, posteriormente, vais ter que apagar. Portanto, nem é bem uma receita Certo, claro, totalizada. direto, claro. Portanto, e ao mesmo tempo que se está a prometer aumentos tão grandes de pensões, quer pelo Chega, PSD, seja quem for, e estarmos a prometer descida de impostos, que é a principal fonte de receita do Estado, é muito complicado.
certo? Não Como vou é que dizer que é impossível, mas é muito complicado mesmo. Claro. Portanto, estás a fazer uma coisa que foi um erro crasso, por exemplo, da primeira-ministra que esteve no Reino Unido durante 3 meses, que era a Liz Truss. Não sei se foi 3 meses, se calhar até foi menos, porque Sim, ela demitiu-se. Porque ela fez isso, que é basicamente diminuir impostos e aumentar a despesa pública. ok, E isso pode ser um risco em determinada instância, porque desequilibras por completo as contas públicas claro, e podes correr o risco de entrar em bancarrota mais tarde. Agora, para a questão da corrupção, tu podes eventualmente combater a corrupção, só que há um problema. É que para tu combateres a corrupção, tu precisas de investir em mecanismos para combater a corrupção. O que certo. significa que vais ter que aumentar também a Sim, despesa vais pública. gastar dinheiro, na verdade, claro, claro que A sim. intenção é boa, se eu acho que é execuível, a 4 anos é muito, Muito muito difícil, complicado. certo. Muito E complicado. falando na economia paralela, por exemplo, como é que tu achas, que medidas é que, na tua visão e na visão do partido neste caso, se quiseres fazer essa distinção, obviamente também Uhum. estás à vontade, ah, como é que tu achas que se poderia combater esta economia paralela? Porque isto no fundo é um bocado, já está enraizado no português, não é? O português comum, já por norma, devido também se calhar à elevada carga fiscal nos últimos anos, já tem a tendência, grande parte, se não bom, uma larga percentagem, de, lá está, cometer evasão fiscal, se calhar a pequenas escalas, mas sempre que pode, Fugir à fatura, fugir à sim, fatura. fugir à fatura. Como é que tu achas que se poderia combater isso e de que forma é que se poderia, se calhar, ir buscar um extra para as contas do Estado nesse sentido, dessa economia paralela? Sabe que eu não sou grande apologista de buscar um extra para as contas do Estado. As contas do Ok, Estado já estão carregadinhas de receita fiscal ok, e neste momento quem precisa de dinheiro são as famílias e as empresas, não é o Estado. ok, Portanto, o certo, que teria que acontecer aqui era um corte mesmo nesse aspecto, no hum, sentido em que teríamos que fazer uma redução da carga fiscal, porque eu vou-te dar um exemplo. Se eu ganhar, vamos imaginar, 5.000 euros, assim um número simples, não é? certo, Direto, certo, redondo, eu sou taxado quase a 50% de imposto. Ou seja, certo. a tentação de alguém para fugir ao imposto, É de gigante, pagar claro, quase 50%, é gigante. claro, Eu não estou a culpabilizar isso, mas agora, a vida não está fácil. A certo, realidade é essa. Uma certo. pessoa que ganha, por exemplo, 1.800 euros líquidos, que não é um salário Por aí por aí além, além, certo. é Num um salário cenário de classe europeu, média. então, é muito, muito, muito baixo, sim. Exatamente. Pá, quem ganha esse valor, a empresa, para gastar 1.800 euros em salário líquido com o trabalhador, gasta 3.400 ou 3.500. Certo, certo, É uma coisa absurda. Portanto, a redução da carga fiscal iria inerentemente reduzir a tendência para a fuga ao fisco. Agora, podias também aumentar um bocadinho e dotar mecanismos como a segurança social e etc. para fazeres uma retificação maior. Isso não certo. seria complicado. Portanto, haver se calhar uma maior fiscalidade nesse sentido, Muito, e muito bem. tentar pronto, lá está, tornar a economia mais facilitada para o cidadão comum e para as empresas. Sim, 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 Não, sim. não achas que no caso das empresas, por exemplo, há a possibilidade das próprias empresas, aliás, as empresas e neste caso o cidadão também, não alterarem comportamentos, neste caso, no caso do cidadão, não deixarem de fugir ao fisco por tu aliviares a economia? Aliás, por estar tão enraizado já no português, achas que seria fácil o português que já comete evasão fiscal deixar de o fazer para se lhe aliviar as contas? A maior parte das empresas que normalmente está envolvido em casos assim Sim, de problemas com o fisco, normalmente têm alguma conectividade com aquilo que é o poder político, seja à esquerda ou à direita, certo, completamente indiferente. certo, Portanto, eu acho que aí, se nós tornássemos o poder económico mais independente do poder político, os casos de possíveis casos de corrupção, no caso, diminuiriam significativamente. Por isso é que eu acho que negócios com o Estado são sempre dúbios. Eu, por exemplo, eu discordo completamente da posição do Chega relativamente à TAP, certo, porque o Chega tem um aspecto, ok, privatizamos, mas só um bocado. Não, eu acho que não faz sentido a privatização da TAP, não acho que o Estado tenha que ter empresas públicas, quem deve ter o impulsionamento daquilo que é a economia nacional devem ser os privados e o Estado como uma espécie de mal necessário para certo. intervir quando os privados não o Certo. conseguem fazer. Então, aqui enganaste e disseste que não, ou seja, achavas, eu agora não estou a lembrar do que é que acabaste de dizer neste momento, mas disseste que não eras, ou que eras a favor, aliás, que não eras a favor da privatização da TAP, querias dizer que Ah, não, não. eras a favor da privatização da TAP, Eu pronto, sou a era só favor da para não haver mal privatização. entendido dizer malta achar É, é. que tu Sim, sim, eras, sim. que não eras a favor da É, privatização, é. pronto, Exato. mas sim, muito bem. Olha, ia-te perguntar. Tu não achas que há algumas medidas que vocês defendem, neste caso o Chega, em relação à imigração, podem causar, se calhar, um certo ódio direcionado às minorias cá em Portugal, por parte do vosso eleitoral? Se sim, o que é que sugeres para evitar que isso aconteça, neste caso? Eu percebo porque é que haja algum mediatismo relativamente a isso. Sim,
Tu, por exemplo, mas eu vou dar o exemplo também de países de fora, que acho que assim é mais fácil de perceber. Tu Certo, tens países sociais-democratas de centro, centro-esquerda, que têm políticas de imigração mais restritas que Portugal e têm partidos de centro a governar. Por exemplo, o certo, Macron em França, a situação está tão má lá neste momento certo, que o próprio Macron já, enfim, começa a adotar um bocado o estilo de política de imigração desta nova direita populista, direita radical certo. na Estamos a Europa. falar de um cenário cataclísmico, não é? Na verdade, lá É, em França é, está muito mal, França sim. aquilo está muito mal. E eu acho que em Portugal ainda não chegámos ao nível de França, é verdade, mas eu acho que é um aviso para aquilo que pode acontecer aqui. E eu acho que se calhar às vezes faltou isso na narrativa do Chega, creio que já não falta, né? Porque também já se passaram alguns anos e as pessoas foram percebendo as coisas, Certo, mas em tentar perceber que o problema não é a questão do imigrante em si, mas a imigração enquanto processo. certo, Porque repara, se eu tiver, vamos imaginar, 100 mil pessoas a entrar aqui em Portugal, a maior parte delas eu até acredito que venham por bem, certo, independentemente de onde venham. A questão é que basta tu teres 10% que tenha problemas criminais, judiciais, seja o que for, que já é muita gente para te causar problemas. São 10 mil pessoas com indícios criminais. certo. Portanto, logo aí é um problema. E de que E o forma é Chega. que. Diz. Continua, Gonçalo, desculpa. Eu já, Não, já. ia só rematar porque a malta diz muitas vezes a questão do racismo e da discriminação Certo, e etc, etc. Pá, o Chega pode ter os defeitos que a gente lhes quiser pôr e não sei o quê, mas ser racista não é um deles. O próprio, o ideólogo do partido, ele nasceu em Moçambique, é o Gabriel Mitar Ribeiro, foi ele que fez a doutrina inicial do Chega. Há outro também que eu já entrevistei no meu canal, curiosamente, se quiserem ver. Ele é negro e é brasileiro, o Marcos Santos. Para quem tiver curiosidade, pode ver a entrevista, porque ele foi muito atacado no Brasil, porque ele disse qualquer coisa como a Europa é branca e a África é negra. E que não havia discriminação nesse aspecto, que era apenas uma constatação factual. E ele foi muito criticado no Brasil na altura, e ele é do Chega. Aliás, ele provavelmente, não sei, depende dos votos, mas poderá ser eleito agora como deputado. E portanto, acho que estes pequenos episódios e estas pequenas personalidades e personagens podem ajudar um pouco a desmistificar aquilo que era a caracterização inicial do racista, o xenófobo, etc, etc. certo. Porque acho que nesse aspecto não existe. Acho que vai ser um processo normal e isso acaba por. O CDS também era caracterizado como fascista no pós-25 de Abril e hoje em dia ninguém diz que eles são fascistas. Certo. E o que é que o Chega sugere, neste caso, fazer para combater essa imigração descontrolada? Ou seja, essas pessoas que tu dizes que podem vir por mal, neste caso, quais é que são os mecanismos que o Estado português pode ter para evitar que essas pessoas consigam, neste caso, entrar em Portugal, em prol, se calhar, de pessoas que poderiam entrar com boas intenções, neste caso? Um sistema de imigração por cotas. Ou seja, Ok, tu tens determinados setores de economia, agricultura, indústria, têxtil, seja o que for, certo, e tu aí vês quais são as áreas em que tu efetivamente precisas de mão de obra estrangeira, porque em termos nacionais não consegues captar, e aí, se for necessário imigração, no caso extra-europeia, porque no espaço europeu a circulação é livre, pronto, nem conta bem como imigração, não é? Desde Maastricht em 93, aí recorrerias a isso, mas apenas por uma questão de necessidade e não o que tens agora, que é malta que entra por aqui adentro e consegue ao final de 3, 4, 5 anos adquirir a nacionalidade portuguesa sem muitos deles, ou alguns deles, falarem português. Portanto, era mais por aí. Embora eu te diga uma coisa, eu acho que essa não deve ser a principal preocupação, porque se a ok. nossa principal preocupação for só a questão das cotas, nós vamos continuar a deixar emigrar os portugueses jovens da Certo, nossa idade. certo, Portanto, a certo, principal preocupação é tu teres uma política de crescimento de riqueza a nível salarial e antes empresarial, de modo que as empresas e os empresários tenham a capacidade de pagar melhores salários. Porque a certo. partir deste momento em que a riqueza é criada, a redistribuição dentro da empresa para o salário do trabalhador é muito superior do que é agora no caso. Certo, claro, muito bem. Bom, ou seja, aproveitando agora a deixa de estarmos a falar sobre a imigração descontrolada, eu ia-te perguntar, isto não é uma posição pessoal, mas desta vez em relação ao partido, ou pelo menos daquilo que tenhas conhecimento, como é que o Chega, neste caso, vê movimentos como, por exemplo, os 1143, que têm agora tanto dado que falar, e que têm sido até de alguma forma ligados ao Chega agora com esta manifestação que à partida não iria acontecer porque supostamente a Câmara Sim. Municipal proibiu, mas aparentemente vai acontecer na mesma, independentemente da decisão, daquilo que os próprios grupos já se pronunciaram. Como é que achas que o partido vê estes grupos? Houve sempre desde uma coisa, eu não posso garantir que ninguém do Chega vá lá estar, porque o Chega tem 50 e tal mil militantes, não Certo, é? Isso é uma questão diferente. Agora, eu pelo menos não vi o Chega a manifestar-se relativamente a isso, mas acho eu, pelo menos posso não certo, ter visto, mas acho que não se manifestou nem em apoio nem em discordância, pronto. certo,
Agora, uma coisa eu posso dizer é que sempre houve, pelo menos da parte do André Ventura, um cuidado em colocar uma barreira àquilo que era efetivamente aquilo que nós chamamos a possível, hipotética, extrema-direita, no Certo. caso. Portanto, um bocado por aí. Eu lembro-me que houve uma altura no Chega, já foi há alguns anos, em que houve malta que foi retirada do partido em termos de militância por efetivamente ter ligações a grupos mais extremistas e etc. Certo. Agora, eu não conheço bem a questão do grupo 1143 porque eu creio que é recente, não é? Sim, sim. Daquilo que sei também acho que sim. Mas ia-te perguntar se achas que não pode haver uma possível ligação, eventualmente, entre o partido e essas, sei lá, esses militantes mais radicais. Ou se achas que há, pelo menos dentro do partido, a intenção de, caso se descubra, evidentemente, essas ligações, como já falaste até há uns anos atrás, que se hoje em dia se verifique, pá, e acredito que seja difícil fazer esse controle, porque como tu disseste bem, o Chega tendo Muita mais de gente. 50 mil militantes é muita gente, mas achas que na tua visão, achas que se realmente se descobrir eventuais ligações entre militantes do Chega e esses grupos, ditos extremistas, achas que o próprio partido vai ter a capacidade de fazer esse saneamento e garantir que continuam a haver pessoas que representem o partido de forma, pronto, neste caso, pronto, representando os ideais do partido e não fugindo para uma ala mais à direita ainda? Eu acho que o Chega até, pode surpreender, mas o Chega até tem sofrido algumas críticas de alguma base de militância. Sim, não me No surpreende porque eu caminho. sei, já tenho ouvido falar Tá, disso. pronto. Sim, tenho ouvido um Ok, bocadinho, pronto. sim, sim. E eu até te ia responder nesse sentido, que é as Certo. críticas que o Chega agora tem recebido, pelo menos numa base mais interna, é num caminho demasiado de aproximação ao centro e não à extrema-direita, no caso, não é? Certo. Ou à direita do Chega. Certo. Portanto, se há 3 ou 4 anos o problema era a aproximação do Chega mais à direita, pelo menos internamente agora, ou pelo menos o que eu consigo perceber é que há uma preocupação ou uma crítica maior à aproximação Ao ao centro, né? centro. Certo. Agora, não te posso dizer, epá, ao garantir que era o que tu estavas a dizer, que Uhum. não haja malta que vá à manifestação e não sei o que, não sei o que Certo, mais. certo. Mas aí é o que eu te digo. Eu não sei, e posso dar-te a minha opinião também, eu não sei até que ponto é que é benéfico tu cancelares qualquer tipo de manifestação pacífica. Certo. Porque tu depois podes abrir um precedente muito complicado para outros tipos de manifestações que Claro. aleguem casos violentos pela oposição. Não Certo. estou a dizer que movimentos nazis, ou seja o que for, Certo. são bons, não é isso que se está aqui a falar, é Claro. a questão da precedência do que é que Certo. tu podes fazer a manifestações futuras. Certo, certo, A certo, questão certo. é esta. Claro. Eu ia-te perguntar, neste caso, se achas que isso pode fazer, por exemplo, o Chega a perder eleitores, ou seja, essa suposta crítica interna de uma aproximação, se calhar, ou tentarem se moderar em alguns tópicos, achas que pode fazer efetivamente o Chega a perder eleitores nesse sentido? A malta Sim, assim um bocadinho mais radical, eventualmente? sim, sim, acho que sim. Estaria a mentir se dissesse que não, até porque também já havia algum descontentamento. Eu, por exemplo, o Chega já teve 3 programas diferentes, ideologicamente. O que eu gostei mais, pessoalmente, foi o primeiro de todos, que era o mais liberal economicamente, quase libertário. Uhum. Socialmente era securitário, mas não tanto como o último de 2022. Certo. E o de 2022 talvez fosse o mais, se tu quiseres, o de há 2 anos atrás, Uhum. era o mais socialmente o mais radical, mais do que o de Certo. 2019, que era um bocado mais moderado em Uhum. termos sociais, mas em termos económicos já era menos liberal do que o de 2019. Sim. Hoje, o que tu vês é que é menos securitário do que o de 2022, que era o Ok. mais securitário de todos, e é Certo. menos liberal do que o de 2019, que era o mais economicamente liberal de todos. Ok. Portanto, é normal que essas críticas existam, porque Claro. apesar de tudo, em 2022 tu tiveste, o Chega teve o quê? 7%, 8%, Sim. que é metade do que tu tens agora nas Nas sondagens. sondagens, certo, certo, És certo. capaz de ter metade da malta um bocado descontente. É Claro, capaz. Isso pode imagino, mas, acontecer. mas isso também é como tudo, não é? Os partidos também crescem, têm que se adaptar, portanto é lógico que esse tipo de coisas vão acontecer, da mesma forma que podem perder eleitores, também podem ganhar outros eleitores por essa, lá está, por essa mudança, entre aspas, de programa. Eu ia-te perguntar, pronto, obviamente um dos problemas maiores que temos em Portugal hoje em dia é o problema da habitação. Queria-te perguntar quais é que são tu que obviamente viste o programa eleitoral, quais é que são as propostas concretas do Chega, neste caso, em relação à habitação, o que é que se pode fazer nesse sentido para melhorar Olha, as condições? eu vou-te dizer aqui uma coisa, mas sabes que eu penso pela minha cabeça e discordo Certo. quando tenho que discordar, portanto, Faz sabes esse que eu paralelismo, faz a separação se faço, quiseres à vontade. porque uma das principais medidas, pelo menos as que foram, porque ainda não foram todas divulgadas, foram só os Sim, os pontos bullet base. points, certo.
Yeah. E uma das medidas é taxar os lucros da banca, Uhum. mesmo que temporariamente, para Certo, depois darem crédito à habitação. certo, Eu compreendo porque é que se quer ir aí, porque nós durante vários anos salvámos bancos, literalmente, andámos a certo, financiar o claro. BPN, Banifes, BES, Novo Banco, seja o que for. Eu percebo a partir daí, mas a verdade é que eu não sei se isso depois se repercute numa solução do problema da habitação em Portugal, porque tu em Portugal tens, a meu ver, dois grandes problemas que podem subsequentemente ter como razão a questão da habitação. O Uhum. primeiro, e é o principal, a iniciativa liberal, pelo menos, aponta isto como o principal problema, e eu concordo nesse aspecto, Certo, é o facto de tu teres falta de habitação privada em Portugal. Tu tens certo. muitas casas, mas estão desabitadas ou não têm condições absolutamente nenhumas Uhum. e estão demasiado concentradas nos grandes centros urbanos de Lisboa e do Porto. Certo. Portanto, a meu ver, o que poderia acontecer, eu sei que não sou grande fã da questão dos subsídios do Estado e não sei o quê, Uhum. mas tendo em conta a especificidade do problema, por que não equacionarmos a questão de um subsídio a empresas que queiram construir ou renovar habitações privadas? Requalificação, portanto, apostar nessa requalificação dos centros urbanos, era aquilo que tu Exato. sugerias. Ok, Exatamente, e aumentar também, talvez até um incentivo fiscal, mas eu preferi neste caso a questão do apoio do Estado, porque era uma questão mais direta e mais rápida, a simplificação dos licenciamentos, porque acho que é uma trabalheira para aquilo, a burocracia e a logística em Portugal é péssima em qualquer mercado de negócio, certo. e seriam essas duas grandes soluções de um termo basilar. E sem esquecer também, porque eu acho que também está relacionado, não é a principal razão, mas eu acho que também influencia, o excesso de imigração descontrolada, porque se tens mais pessoas a entrar, acabas por também ter que ter mais casas para isso e nós não estamos a construir o mesmo número de casas ao mesmo número de pessoas que entram. E depois torna-se um problema de gestão de recursos. Mas sentes que é esse tipo de imigração que tem esse impacto, nesse caso, no problema da habitação? Ou porque, nota, a ideia que eu tenho, pelo menos, é que uma parte da imigração que existiu, cá pelo menos no cenário lisboeta, foi uma imigração de nómadas digitais, malta que veio com o intuito de morar em Lisboa, porque Lisboa, durante um tempo, foi uma cidade cool. Aliás, Era da moda, Portugal. era da moda. E não só Lisboa, o Porto também, e tu tens ainda muita malta que vem de países como, por exemplo, os Estados Unidos da América, que sabem que a realidade portuguesa é uma realidade para eles barata. Tens também muita malta dos países nórdicos que vem gozar as Yeah, reformas verdade. cá. É, não sei o quê, é verdade. Está tudo no Algarve. Está tudo no Algarve. Não sentes que isso também possa ter um impacto muito grande, ou até se calhar maior do que propriamente essa imigração, se calhar descontrolada de países de terceiro mundo, Também. do chamado terceiro mundo, que vêm se calhar 20 viver numa casa, como se costuma dizer, assim, de forma muito, muito Sim, geral. sim, sim. Não achas que poderá ter mais impacto, se calhar, a malta que vem para cá com, pronto, com investimento estrangeiro e com dinheiro de reformas, pagar preços absurdos por casas e aumentar assim exponencialmente o mercado? Também, também. Não sei qual dos dois é que É que vai pesa colocar mais. mais Eu peso. gostava de ver essas estatísticas também, Qual é mas o que sim, pesa mais na balança, mas certo. também, também. Eu diria que o problema principal é a questão da falta de habitação privada, Uhum. e o que falámos anteriormente. E depois os dois casos de imigração, porque eu não me posso esquecer e não posso ser faccioso e só olhar para um lado da imigração, por exemplo, do Indostão, que é que causa mais problemas, em que vais para as zonas de arroz, não vale a pena estarmos aqui a pôr areia nos olhos, e tens 20 pessoas a morar num T0, num T1, pá, é uma Mas coisa... sentes que isso não acontecia, por exemplo, também já como, por exemplo, malta do Brasil de outros Não, Palopes? Achas que não não, tinhas assim tanto uma imigração não. tão O que, relevante? o que acontecia no caso do Brasil e dos PALOP era diferente e já foi há mais anos, há mais décadas, é que construiu-se muitas barracas, mas isso depois foi Sim, apagado. isso foi sendo requalificado, é Foi verdade. um, foi um problema que depois foi resolvido. Agora, isto aqui parece mais problemático porquê? Porque apesar de tudo, e atenção, também há problemas de criminalidade e alguma integração dos países dos PALOP e do CPLP, porque eu não posso ignorar, por exemplo, que o Brasil é um dos países com mais criminalidade e assassinatos do mundo e etc, etc, e que também já temos duas organizações criminosas das maiores da América do Sul que operam no Brasil a operar também em Portugal. Isso também é um dos problemas da imigração descontrolada. Tens aqui, por exemplo, já um grupo de terroristas do Calistão, que nós fomos notificados pelo governo indiano que tínhamos esse grupo terrorista Sim, uma a operar célula. na Península Ibérica. Sim. Diz? Uma célula, neste caso. Eu também vi essa notícia. Mas ia-te perguntar, por exemplo, na tua ótica, o que é que difere, por exemplo, teres agora, hoje em dia, uma célula desse grupo terrorista do Calistão, dos Tigres do Calistão, de Sim. teres, por exemplo, células da Triade que já existem cá em Portugal
há alguns anos, já saíram notícias para aí de 2013 sobre a estreia de cá, dos chineses, por exemplo, que têm cá, que já sofremos uma imigração do povo chinês há bastante tempo, que temos cá muitos indivíduos que vieram da China. Qual é que achas que é a diferença entre, por exemplo, teres essas células terroristas chinesas e teres agora uma célula terrorista, alegadamente, uma célula terrorista do Calistão? Entre as células em si, absolutamente nenhuma. Certo. Agora, entre a imigração em si é diferente, porque falando estatisticamente, e obviamente que não são todos assim, é preciso fazer essa distinção, Certo. mas estatisticamente falando, os níveis de criminalidade de determinadas zonas do globo, quando integradas noutros países, são superiores e os chineses normalmente são mais pacíficos. E Certo. nós temos esses dados, por exemplo, eu creio que em Portugal, em termos percentuais, a população que tem mais indícios de criminalidade ou presença prisional é de Cabo Verde, por exemplo. Com isto eu não estou a dizer que todo o cabo-verdiano é assim. Não é isso que está aqui a dizer. Agora é preciso perceber que em determinados países, em determinada imigração, é preciso ter um cuidado redobrado com o que é que deixamos entrar aqui. E eu ia só complementar uma coisa, que é, no caso dessas pessoas que vieram para cá, e muitas delas moraram em barracas, há alguma barreira Oi. cultural de diferença. Gonçalo, desculpa, tens que Está praticamente eliminada, porque apesar de tudo... Gonçalo, consegues-me ouvir? eu não... Estás-me a ouvir? Tiveste aí um Já estou bem ou não? breakzinho. Estou. Tiveste um breakzinho. Repete outra vez a frase, desculpa. É que isto breakou um bocadinho. Espera. Sim, sim, Já sim. estou fixe, não é? Agora já podes. Ok, Continua. ok. Não, e depois entre a imigração dos PALOP ao CPLP, apesar de haver alguns problemas, ok, tudo bem, mas apesar disso, há uma grande barreira cultural que já está eliminada, porque falamos a mesma língua e a bem ou a mal partilhamos uma história há 500 anos, quase, não é? Certo. Portanto, há algumas diferenças aí que é mais de fácil entendimento. Mas isto, indo para o problema da habitação, tu tens mais gente a entrar, ainda para mais que quer constituir família, quer ter filhos, e se tu não aumentas o número de casas com a população a aumentar proveniente do estrangeiro com estas condições, então vamos ter um grave problema, não só em termos de segurança, mas também de habitação. Muito bem. Olha, ia-te perguntar, ainda agora se calhar um bocadinho mais à questão dos cargos públicos, neste caso, quais é que são as propostas do Chega para melhorar a condição dos nossos médicos, dos nossos professores e forças de segurança? Eu sei que vocês têm uma dessas grandes bandeiras, por exemplo, no caso das forças de segurança é uma grande bandeira do Chega. Quais é que são as propostas, neste caso, mediante aquilo que o Chega defende, para melhorar a situação de vida dessas profissões? Ups, não sei se... Gonçalo, consegues-me ouvir? Pá, eu acho que nós... Já está. Eu estou a ouvir, mas eu sei que tu Força, não, um bocadinho, né? tens um bocadinho. Não sei se estás a ver a live ao mesmo tempo, se tiveres, pausa. Não, peraí. Não. Deixa-me só ver aqui. É só o vídeo, que eu ouvir consigo-te ouvir em condições, é só Pois, mesmo o vídeo. não sei. Não te preocupes, Mas, qualquer coisa, se o áudio cortar eu aviso-te, do resto o vídeo deixa estar, Ok. não há problema. Sim, pronto, Ok. ias Ok. responder? Pronto, ia-te a dizer, nós quando falamos de políticas públicas e de melhores condições de salário aos médicos, aos professores, etc, Uhum. pá, eu acho que a malta tem que começar a perceber uma coisa que é, sem criar riqueza, ninguém redistribui riqueza, que esse é o principal problema. De nada me vale estar aqui a dizer, porque agora aqueles recebem subsídios e daquela forma e daquela gestão. De nada me vale eu estar a dizer que vou fazer esta redistribuição se aquilo que eu crio anteriormente não aumenta em termos quantitativos para eu fazer essa redistribuição. Portanto, eu posso fazê-lo mais equitativamente, mas depois estão todos iguais na pobreza e não diferentes na riqueza. Essa é a primeira coisa. Portanto, quando ouvem algum partido a dizer que vamos fazer X e Y em termos dos professores, dos médicos, dos enfermeiros, seja o que for, lembrem-se sempre, que o principal para se fazer essa redistribuição, em primeiro lugar, está a criação de riqueza. Nada me vale dizer que vou fazer a redistribuição para ali, se em termos de Gonçalo, eu não tenho Ok, em maior quantidade para fazer essa redistribuição. já voltou. Isto era o ponto. Olha, espera aí, Chi, vou só fazer uma coisa. Sim. Posso sair da live e ir para outro sítio com mais net e entra novamente? Podes, eu acho que à partida podes. Deixa-me só aqui fazer uma coisa rápida então, que é tirar a tua câmera para não se ver nada que não seja suposto. E podes fazer Mas eu agora à vontade. Posso sair da chamada do Discord ou não? Sim, Ou não? move só o computador. Sim, podes fazer. Estás à vontade, Gonçalo, sem problema. Espera lá. Estás Então, à peraí. vontade. Já aqui vem. Agora já está Está sendo. Força. Pronto, malta, vamos interromper um bocadinho esta emissão para esperar que o Gonçalo regresse para se aproximar
do router e continuarmos esta conversa que está a ser tão interessante. Tão interessante. Pá, eu não vou estar aqui, obviamente, a comentar o assunto, porque pronto, enfim, eu acho que sim. Eu acho que sim. Vamos ver, eu agora já gostei desta resposta do Gonçalo, já tenho aqui uma pergunta pronta para lhe fazer. Eu tenho aqui umas quantas, Chabregas. A tua é uma delas, não te preocupes com isso. Pronto, malta, olha, espero que. Não, malta, eu estou só mesmo focado na entrevista. O objetivo não é ler o chat. Pá, as perguntas que eu tinha para fazer já as tenho aqui. Pá, não me levem a mal não estar a ler o chat, não estar a falar convosco, mas é mesmo pá, por uma questão para já de educação. E depois, pá, como é lógico, era quase impraticável estarmos aqui só os dois a ler o chat e não se ia retirar sumo nenhum daqui se fizéssemos isso. E portanto, neste caso, estou só mesmo com o Gonçalo. Tenho as perguntas já definidas e pronto, e vamos trabalhar assim. Já voltou o Gonçalo, entretanto. Espera lá, já cá está. Gonçalo, estás? Espera, estás-me a ouvir? Estou-te a ouvir e estou-te a ver em boas condições. Ah, é? Ótimo. É sim, Espera. senhor. E eu estou-te aqui a fazer screen share e vou tirar o screen share porque isto às tantas está a alagar a chamada também. Pronto. Então se calhar é isso. É Pá, eu capaz de meti o ser isso. PC mais. Porque eu tenho ali um router Espera lá, e eu deixa-me. meti-o mais ao pé do router. Ok, fizeste bem. Pronto, sim senhor. Olha, tinha já aqui uma pergunta de rajada para te fazer. Aliás, nem é bem uma pergunta, era mais uma observação. Que é do género. Mediante aquilo que disseste, estás pronto? Estás tranquilo? Estou Ok. prontíssimo. Como te Prontíssimo. vejo a olhar assim para o outro lado, achei que Não, é pudesse. porque eu meti o PC para a direita, para o gajo Tu estava a estás a dar ver alto. para ali. Ok, estou a perceber. Yeah. Pronto, deixei que Mas eu estavas olho só para a câmera, distraído. eu olho para a câmera. Ok, não precisas. O que é que eu te ia dizer? Ia-te dizer que, mediante aquilo que acabaste de dizer, ou seja, que é preciso sempre criar riqueza e criar condições para que esse tipo de medidas sejam basicamente possíveis de executar. Portanto, consideras que, por exemplo, malta como as forças policiais, etc., que possam, por exemplo, estar atentas ao programa do Chega e que queiram efetivamente, ou a intenção de voto delas seja no Chega, por causa de certas medidas que o Chega propõe em relação às forças de segurança, na tua, ou seja, na tua crença, achas que se calhar poderiam estar mais focadas em recuperar o país do estado em que estamos, neste caso economicamente, e só depois se calhar priorizar essas tais medidas que poderiam ser neste caso um apoio àquilo que é o trabalho delas diário? Sentes que sim? É quase tão interdependentes, estás a ver? Eu não digo que Certo, não haja medidas a curto prazo certo, para resolver determinados problemas, certo, mas pá, eu acho que a principal preocupação não é só dos polícias, dos enfermeiros, é da malta que também trabalha na parte maioritária do setor privado. Empresários, por exemplo, certo, se querem tentar perceber como é que vai estar a situação do país, certo, então é muito mais importante nós olharmos para a realidade económica. certo, Porque não podemos descurar isso, essa é a realidade. Sim, não digo para não olharem para a parte específica do apoio às forças de segurança, sem dúvida, porque, certo, por exemplo, há coisas básicas. Eu acho que um polícia tem que ter todo o seu equipamento pago pelo Estado e não andar a pagar do seu próprio bolso certo, para ter equipamento, coletes antibalas, seja o que for isso, hoje em dia certo. acontece nas forças policiais. E achas que essas E isso são medidas coisas. Achas que Diz, são diz. medidas fáceis de conseguir assegurar? Por exemplo, essa que acabaste de mencionar, de garantir que a polícia tem o seu equipamento completamente pago pelo Estado. Achas que isso é uma medida que é fácil de assegurar em termos económicos? Achas que é viável, por exemplo, neste mandato já? Achas que o Chega, que por exemplo, Sim, se assumisse governo, conseguia assegurar que isso ia acontecer? sim, eu dou-te só aqui um exemplo muito simples, que é, tu neste momento, no governo, tens para aí que 17 ministérios. Se tu reduzires o número de ministérios para aí para 10 e o número de secretariados de Estado do governo reduzes em 15, não é assim nada do outro mundo. O Certo, governo mais pequeno que tu tiveste foi o do Cavaco e só tinhas 9 ministérios. Tu certo, aí tens um corte de despesa pública brutal e que pode ser redirecionado facilmente sem tu teres que cortar em receita fiscal do Estado para enfermeiros, polícias, etc. Portanto, certo, essas medidas mais pequenas, de teres o colete, de teres um desconto de horas de trabalho, porque precisas, porque ser enfermeiro é uma profissão de risco, certo, isso, a meu ver, é muito fácil de tu fazeres essa redistribuição de riqueza. Agora, certo, as medidas base do aumento do salário, genericamente falando, certo, claro. isso não vem com medidas de curto prazo, é mais na parte do crescimento económico. Certo. Yeah. Por exemplo, olha, falando um bocadinho sobre forças de segurança, ainda focando-nos mais especificamente nas forças de segurança, achas que o Chega poderia ter, não sei se tem neste caso no novo programa eleitoral, se é uma preocupação do Chega neste caso, mas tu saberás responder a isso Sim. mais do que eu certamente. Achas que poderá ser uma preocupação do Chega garantir que em termos de legislação
por exemplo, a polícia consegue ter uma maior facilidade de atuação do que tem hoje em dia no seu dia a dia, por exemplo, porque vemos muito essa opinião ser manifestada pela polícia, de que hoje em dia é difícil conseguirem atuar de forma eficaz porque tem um conjunto de legislação que os faz não conseguirem efetivamente. Achas que é possível o Chega, para neste caso, intervir nesse sentido, sendo governo? Eu acho que sim, e além disso, por exemplo, uma medida que eu gostava muito de ver era a questão das body cams, Certo. porque melhorava a questão dos dois lados. No Uhum. lado dos polícias, porque poderiam intervir, seja com força física ou separação, seja o que for, quando têm mesmo que intervir e não há alguém só a gravar com um telemóvel para Certo. mostrar que só há um dos lados e vitimizar quando não se deve ser vitimizado, Certo. como do outro que podes eventualmente quebrar aquilo que é um abuso policial, porque se estivermos a dizer que não existe, existe. Não é a Certo. maioria, claro, mas há esses casos onde existe esse abuso policial. Portanto, as bodycams, estou só a dar um exemplo, podia dar outro, mas Certo. é um bom exemplo onde tu poderias dar mais força às forças policiais, mas ao mesmo tempo Defender os mantendo-as cidadãos. sob cheque, para não Certo. teres abuso de poder. Acho Certo. que era por aí. Certo. E pronto, lá está. Nesse ponto, se calhar teríamos que fazer uma revisão a leis como, neste caso, a de proteção de imagem e tudo isso. Não sei se infringe diretamente. E penso que seja esse um dos problemas que faz com que as bodycams não sejam. Porque eu sei que, por exemplo, não só as bodycams, mas as dashcams, por exemplo, há muita Uhum. gente que já utiliza. E, por exemplo, tens carros que já têm isso incorporado, como por exemplo os Nos Teslas Ubers têm. também. Sim, neste caso os Teslas têm essas câmaras. Mas eu daquilo que sei, pá, e corrijo-me se estiver errado, mas daquilo que sei eu acho que esse tipo de câmaras não são permitidas, ou seja, tu teres 10 cams nos carros não é permitido em Portugal, daquilo que sei. Por Uh, acaso não sei. Por acaso não sei qual é a legislação, confesso, não faço a mínima Epá, ideia. eu da última vez que vi achava que sim, ou seja, acho que isso foi uma das coisas que li que não era permitido. Portanto, achas que, por exemplo, isso era uma boa medida para garantir, neste caso, olha, a segurança rodoviária era um dos exemplos, nos próprios carros da polícia poderia ser também uma boa medida a Sim. rever. Pronto, deixo essa Sim. sugestão aqui aberto, Eu acho que era, se porque era bom quiseres para um lado levar e para o contigo, outro. certo? Essa Yeah, seria acho uma que era boa bom. medida, certo? Muito bem. Pronto, olha, falando mais concretamente no caso da saúde, falámos aqui na questão dos médicos, falando na questão da saúde, existem algumas propostas concretas do Chega no que toca ao caso, neste caso ao estado catastrófico em que temos o nosso Serviço Nacional de Saúde, quais é que são? Se A quiseres falar dessa. principal, e se calhar Sim. é onde eu me vou focar mais, Uhum. e que concordo. E não é só o Chega que a propõe, na verdade é toda a, não vou dizer direita, mas o espaço à direita ideológico do PS, o PSD, Iniciativa Liberal, Sim, todos eles propõem que é uma articulação maior entre o setor público e o setor privado. privado e o setor social. As Ou seja, se PPD. tu tens uma grande fila de espera no público, não é? Certo, Pá, e tu neste momento tens pessoas que estão para aí, que é com 1000 dias à espera de uma consulta ou de operação, já nem falo disso sequer. certo. E o que aconteceria nesse caso era que essa pessoa iria para um hospital privado mais próximo, ou que lhe desse mais jeito e houvesse disponibilidade por parte do Uhum. hospital, e o Estado português pagava ao preço de custo aquilo que seria necessário nos hospitais privados. Certo, Pá, por exemplo, tu neste momento já tens 40% dos portugueses, 40 e tal, 40, 45%, a recorrerem a seguro de saúde. Pá, e para mim é preocupante quando tu tens um Serviço Nacional de Saúde, tendencialmente gratuito, e mesmo assim metade do país tem que recorrer a seguros privados. Portanto, alguma certo, coisa não está bem. certo. Portanto, na tua visão, o Chega nunca teria acabado com as PPP, por exemplo. Não, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Teria Muito pelo... perpetuado esse sistema. Sim, sim, incentivada. Tens casos de PPPs que resultaram muito bem e que Certo. deixaram de ser PPPs e começaram a cair no lodo. O Uhum. Hospital de Braga, Beatriz Ângelo, se não estou em erro, e enfim, podia estar aqui mais não sei quanto tempo. Certo, certo. Bom, olha, em relação a uma questão que foi muito falada agora nos últimos tempos, qual é que é a posição do Chega em relação ao TGV, por exemplo? O que é que se fazia no... Pá, eu vou-te dar a minha, posso dar-te a minha opinião pessoal? Podes dar-te a tua opinião pessoal e depois, se quiseres, não sei se tens Sim. essa ideia de qual é que será a postura do partido em relação a isso, mas sim, dá-me as duas, por favor. Eu sou-te sincero, eu acho que a malta nos partidos políticos ainda nem sabe bem todos. Sou eu a dizer, Ok, ok? ok. A malta nos partidos políticos, porque tu estás para fazer o TGV, pá, há quase 30 anos, meu. Não sei Certo. se tens noção. Tem, Em tem. 1900, Já pois, em ouvi falar 1900, disso quase desde que nasci. Portanto, era, sim. não, houve, em 99 era um espermatozoide, já se falava disso, não sei se Certo, estás a ver. certo. Portanto, pá, portanto, a malta ainda está bem a perceber o que é que defende. Agora, na minha opinião, era fulcral.
mais do que fazer uma ligação entre Lisboa e Porto, Certo. era fazer uma ligação Lisboa-Madrid. Madrid, ok. A meu ver. E A achas meu que essa ver. poderá ser a posição do Chega também? Fazer essa ligação entre Lisboa e Madrid em vez de Lisboa a Porto? Não sei, mas se virem esta live, por favor, que o façam. Ok, Portanto, ok. Muito bem. gostava que fosse. Gostava Sim, que senhor. fosse. Olha, perguntas rápidas agora, Gonçalo, que pá, isto preciso que me digas. Eu acho que nestas questões acho que o Chega tem posições. Numa delas não tenho a certeza, mas nas outras duas acho que sim. Agora respostas assim mais corridas. Posições do Chega face a touradas. Qual é que é? Sabes? Chega a favor. É a favor das touradas. É a Eutanásia, favor. É contra. pena de morte É contra. e aborto. É contra, exceto em casos de violação e etc. Ok, Ou melhor, exatamente, sim. Exatamente. ok, muito bem. Deixa-me pensar. Achas que o Chega em algum cenário possível poderia propor uma saída da União Europeia? Opa, ou seja, se tu me perguntares agora como as coisas estão, Certo, não. O que o Chega quer fazer é uma alteração àquilo que a União Europeia é, mas não cortar com aquilo que é o vínculo de comunidade europeia. O certo, Chega só acha, e eu aí concordo, que neste momento já estamos a dar demasiado poder político à União Europeia comparativamente àquilo que é o poder político nacional português. Só certo. para justificar isto, Uhum. mais de metade da nossa legislação, 50 a 70%, dependendo dos anos, se tens eleições europeias ou não, 50 a 70% das nossas leis vêm de Bruxelas e não vêm de São Bento, não vêm de Portugal. Certo, Portanto, nesse aspecto eu concordo nesse aspecto, mas não é contra a União Europeia, simplesmente certo, quer reformá-la para recuperar a soberania nacional. certo. Então, num futuro, mas achas que num futuro próximo, caso, por exemplo, a União Europeia mantenha a mesma posição face a Portugal e mantenha, ou seja, façam assim um género de um cerco a Portugal e que mantenham a posição em relação a. Pronto, não deixem, neste caso, Portugal ter a postura que o Chega quer que Portugal tenha face à União Europeia. Achas que há uma possibilidade de que proporem uma saída da União Europeia? Se a União Europeia virasse para nós e dissesse Portugal vai deixar de existir enquanto nação e passa a ser um Estado dos Estados Unidos da Europa, eu preferia estar fora da União Europeia do que estar lá dentro. E achas que o Chega também preferia estar fora da União Europeia do que estar lá dentro dessa situação? Isso já não sei, estou a falar para mim, mas vamos ver. Mas olha, deixa-me só dizer-te, os partidos da família política europeia do Chega, muitos deles, não digo muitos, mas alguns são muito anti-europeístas. Certo, sim, por isso é que te fiz esta pergunta, justamente. Ou seja, queria, Sim, queria sim, sim, perceber sim, sim. qual é que seria a posição do partido, neste caso, em relação à União Europeia, e pronto, e se poderiam eventualmente ter ideia de querer sair da União Europeia ou não. Olha, uma pergunta que. Depende. Isto foi uma das perguntas que um dos meus viewers deixou. Pá, que eu achei que era uma pergunta interessante para te fazer e que era a tua posição e a posição do partido, a posição que tu achas que poderá ser a do partido neste cenário. Que é, neste caso, Certo. fala-se muito agora nos últimos tempos sobre uma possibilidade de uma guerra entre a entre a NATO e a Rússia. Cada vez mais, ainda por cima agora com este exercício dos 90 mil soldados efetivos da NATO e todas estas questões, aí as tensões a aumentar. Se eventualmente existisse um conflito entre a NATO e a Rússia, qual é que tu achas que seria a posição do Chega face a isto? Ou seja, achas que poderia colocar Portugal numa posição neutra e haver uma saída da NATO, ou achas que enviaríamos militares para a guerra, neste caso, sendo Portugal um Não, Estado neutro? o Chega é muito pró-NATO. O Chega é muito pró-NATO. Muito bem, O Chega é ok. muito pró-NATO. E tu? Muito pró. Isso aí é indiscutível. E qual é que é a tua Eu não opinião em sou relação tão a isto? pró-NATO, eu não sou tão pró-NATO como o Chega. Uhum. Agora, na posição da Rússia e da Ucrânia, há claramente um país invadido, que é a Certo, Ucrânia. E isso, portanto, é inegável dizer que o Putin isto e aquilo, pá, não entra em relativismos, percebes? Portanto, certo, não entra por aí. certo, Agora, eu só acho que se torna uma coisa perigosa, que é, nós quando falamos da entrada de um conflito, temos que perceber que são, pá, a malta da nossa idade que vai combater para a guerra para uma certo. zona que muitos de nós não conhecemos, Não não é? conheces, claro, Portanto, claro que muita sim. atenção quando andamos a pedir mais intervencionismo militar e etc, Certo, etc, certo, numa guerra que a malta já se esqueceu que, por exemplo, a fundação da União Europeia, o objetivo era tu acabares com a guerra certo, e claro. não Não continuá-la. fomentá-la, Portanto, exato, claro. é, Sim, é mais por aí. faço-te esta pergunta justamente por isso, porque sinto que há uma.
sim, uma concordância geral dos jovens portugueses, em que a maior parte deles até já é anti-conflito e é anti-militarização propriamente dita, e que muitos deles até ouço geralmente esta opinião, Sim. em que muito possivelmente se houvesse um conflito, alguns deles até dizem que chegavam a desertar. Daí perguntar-te qual é que seria a posição do Chega em relação a este conflito bélico, se realmente iria convocar as forças de reserva e enviá-las para uma possível guerra com a Rússia, ou se protegia, neste caso, os jovens portugueses e os mantinha cá. Pá, isto é uma pergunta difícil, eu acredito que sim, mas... Muito complicada, é muito complicada. Eu posso dizer-te o que é que eu fazia. Eu protegia o interesse nacional, estás a ver? Certo. Eu não protegia, a não ser que, obviamente, porque a Ucrânia, apesar de tudo, e eu não posso, pá, negar isso, a Ucrânia tem muitos problemas internos, até de infiltrações da extrema-direita, da verdadeira, e de grupos muito, muito extremistas nesse aspecto. Epá, e a Ucrânia tem muitos problemas. Por exemplo, quando dizem a Ucrânia tem que entrar agora na União Europeia. Pá, a Ucrânia não pode entrar agora na União Europeia por diversas razões. Primeiro, estamos no meio de uma guerra e isso seria muito complicado. E depois, outro problema que a Ucrânia tem, no caso em concreto, é que, além desses grupos radicais, há vários problemas de democraticidade. Tu, para entrares na UE, tens que ser uma democracia. Se tu fores ver o Economic Index e o Democracy Index do The Economist, do ano passado, a Ucrânia nem sequer é um regime democrático, é um regime híbrido ditatorial entre a democracia. Portanto, há ali vários problemas. Portanto, eu acho que em questões de guerra há que sempre olhar primeiro para os nossos, porque pá, a realidade é que isto é tudo muito giro, ver isto na CNN, mas depois estar a combater em Donetsk e não sei o quê com granadas ao lado, eu acho que as mães e os pais deste país não queriam dar a perder filhos para isso. Portanto, E não achas que eu coloco-me seria... nesta posição. Eu agora ponho, pronto, não te vou dar a minha posição em concreto porque acho que é muito semelhante à tua, mas falando agora um bocadinho do outro lado, que é defender um bocado o interesse nacional, neste caso as nossas fronteiras, num eventual conflito entre... assim, dificilmente haveria uma invasão do terreno português por parte da Rússia, não é? Porque para cá chegarem acho que era Ainda complicado. falta. No Ainda entanto, falta. pá, fala-se, por exemplo, numa intervenção marinha, um conflito marítimo, por exemplo, e o ponto de interesse que Portugal tem, neste caso na Europa, a posição geopolítica de Portugal, que favorece muito, por exemplo, os Estados Unidos e etc. Não achas que poderá haver um interesse em Portugal se manter dentro da NATO, neste caso, para agradar, vá, digamos, e isso potenciar que sejam enviadas tropas portuguesas para esse conflito? Não achas que poderá Não, haver? aliás, não, não acho como só, não vou dizer que tenho a certeza, mas por exemplo, sabes, a única razão, quando a NATO foi criada, em 1949, o único país que era uma ditadura que entrou para a NATO fomos nós. Sabes porquê? Certo, Porque a única razão pela qual nós, o único país ditatorial, entrou para a NATO em 49 era porque os Estados Unidos precisavam de uma base militar no meio do Atlântico, porque aquilo certo, é a organização do Tratado do certo, Atlântico Norte, não é? certo, E certo, precisavam de uns gajos que tivessem qualquer sítio com terra no meio do Atlântico certo, para meter para lá ir uma base uma base, militar, com claro, bombas, helicópteros e não sei o quê. certo, Pronto, quem é que são esses gajos? Somos nós. certo, as Portanto, lajes, com os claro, Açores. Por isso é que ainda até hoje tens as bases militares das certo, lajes. lajes, certo. Sim, É senhor. por aí. Muito bem. Olha, uma das grandes bandeiras do Chega é uma reforma na Justiça. Queria que tu, se me pudesses apresentar algumas medidas concretas do Chega relativamente a essa dita reforma na Justiça. Se tiveres agora a ideia, quais é que seriam essas medidas, neste caso? E muita gente faz confusão, não é? Porque até me perguntaste aí da questão da pena de morte e não sei o quê, mas Certo, o Chega não defende a pena de morte, mas defende a prisão perpétua revogável, que é uma coisa diferente da prisão perpétua irrevogável. certo, Só explicar a diferença é que, por exemplo, alguém comete um crime muito grave, mata não sei quantas pessoas, certo. e em Portugal a pena máxima é 25 anos. Uhum. Com prisão perpétua irrevogável, se ele apanhar prisão perpétua, fica para o resto da vida e não tem Pois, direito a avaliação absolutamente nenhuma no futuro. certo, Na revogável, que é a que o Chega defende, a pessoa comete esse crime, vai para a prisão e ao fim dos 25 anos ou 20 anos, seja o que for, as entidades prisionais fazem uma avaliação psicológica, física, social ao indivíduo. Se ele estiver apto a reintegrar a sociedade, entra novamente. Se não estiver e for comprovado que ele continua a ser um perigo, mantém-se com prisão perpétua até nova avaliação. E é isso que o Chega defende nesse aspecto para crimes mais graves. Depois, o aumento das penas para crimes de corrupção, que é para não acontecer os casos, por exemplo, agora do José Sócrates, que apesar dele ser julgado, para tu teres noção, ele estava à beira de conseguir que os crimes prescrevessem, iam prescrever agora daqui a poucos meses. Tiveste 11 anos, para chegar a 2 meses antes
daquilo que era a decisão do tribunal para ele não ser condenado por corrupção, falsificação de documentos, lavagem de capitais, enfim, o que Certo. fosse. E eu acho que essas são as As duas grandes os bandeiras, grandes. assim, de forma simplificada. Ia-te perguntar então, neste caso, em relação à prisão perpétua, achas que, tendo em conta, eu por acaso ainda há dias olhei para o relatório de 2022 pronto, neste caso da percentagem de lotação das prisões portuguesas e até olhei para a questão da nacionalidade, Sim. que segundo o relatório de 2022 não, a nacionalidade, a questão dos estrangeiros nas prisões portuguesas, o número não variou assim tanto. Vamos ver se agora, nestes últimos 2 anos, varia alguma coisa significativa. Mas ia-te perguntar, as lotações das prisões portuguesas já são altas, por norma. Com uma a medida de prisão perpétua, não achas que isso seria catastrófico para o sistema prisional português? E quanto é que isso poderia custar, por exemplo, ao Estado português manter uma pessoa presa durante a vida toda? Eu não sei, mas eu não me importo de gastar mais dinheiro para manter a minha população em segurança. Pá, eu prefiro ser pobre e não levar uma facada do que ter dinheiro e ser morto com uma facada no fígado. A realidade é essa, pá, Ok, sou-te muito sincero. E não é por nacionalidade e não sei o quê, é mesmo por certo. uma questão de Na perigo. questão da É, nacionalidade falei-te porque por acaso vi isso por curiosidade. Esquece a sim, nacionalidade, ok, falando só ok. sobre Sim, sim, números em sim. concreto e lotação. Era mesmo essa a pergunta que te queria fazer, se não achas que poderia sair caro ao contribuinte português teres um sistema de pena de prisão perpétua, neste caso. Mesmo que fosse revogável. Há há uma forma de combateres isso, Hum, que é colocares os presos a trabalhar a trabalhar, ok. e a contribuírem para aquilo que é o seu sustento na prisão. E sentes que o Chega, por exemplo, poderia propor uma medida semelhante, ou seja, defender, por exemplo, que os presos pudessem ter, neste caso, trabalho, mesmo estando presos? Sim. Sim, porque repara, toda a gente na sociedade trabalha, os presos não Certo, trabalham, porquê, não é? E eu acho que era uma boa forma de duas coisas acontecerem: de ajudar a quem cometeu crimes a reintegrar-se na sociedade e, certo, ao mesmo tempo, de colmatares empregos que, por exemplo, tu não tens facilidade de arranjar em Portugal. Por exemplo, agricultura, indústria, etc. E certo. assim, essa pessoa, quando saísse da prisão, já tinha um emprego garantido em algum lado porque já andava há anos e anos a trabalhar nesse ramo. Mas aí coloca-se a questão de que, lá está, os presos não pediram para ser presos, não é, Gonçalo? Neste caso estão presos porque cometeram crimes, portanto, pá, não sei até que ponto é que colocá-los a trabalhar obrigatoriamente seria, vá, digamos, ético. Mas pronto, Epá, mas eu acho que é uma questão de ética, percebes? Não sei se... eu percebo o que é que tu dizes, mas pá, Certo. eu e tu também não pedimos para trabalhar e temos que Certo, eu, trabalhar, eu estás a também ver? percebo o que queres dizer. No entanto, pronto, quis-te colocar essa questão na mesma. Ahm, Ia-te dizer, por exemplo, se concordarias, nesse caso, com essa ideia que acabaste de dar, se concordarias que, por exemplo, em vez de. Eu não sei se a tua ideia era, lá está, o total do salário, neste caso, que esse preso poderia gerar com o trabalho que faria, ir completamente para pagar as despesas com o preso, neste caso, na prisão, ou se parte de uma parcela desse salário, na minha opinião, lá está, uma parcela maior desse salário poderia ir para o preso para o ajudar eventualmente a requalificar-se quando saísse. Ou se querias mesmo a totalidade Bem da visto. riqueza produzida pelo preso a ser completamente aquilo que pagaria a estadia do preso na prisão. Percebes? Não sou a favor que ele não ganhe nada. Porque isso Isso é não é escravidão. trabalho. Na verdade, Sim, isso é escravatura. isso é Moderna, escravatura. mas sim. Certo, Mas acho que, por exemplo, era justo que, tendo em conta que ele cometeu um delito grave, certo. teria que ter uma carga fiscal a ser deduzida ao Estado, como todos nós o temos, mas com um acréscimo, vá, de 20%, por exemplo. E depois o dinheiro ficava numa conta à parte que ele só poderia usufruir quando saísse para. Acho que isso é um conjunto de Pronto. burocracias difíceis de executar, mas pronto. Mas fica a Não sei se ideia. é complicado. Mas é como eu te digo, a nível prisional, de segurança e etc., pá, aí eu Certo, prefiro estar em segurança com menos dinheiro do que, enfim. certo, certo. Muito bem, pronto. E achas que o Chega, por exemplo, poderia. Achas que essa ideia que acabaste de sugerir podia ressoar no partido ou achas difícil de ser defendida pelo Não partido? sei, eu acho que a medida é boa, eu acho que a medida é boa, mas não sei se vão defender isso ou não. Vamos ver, vamos Ok, ver. Mas muito acho que é possível, acho que é possível. certo, muito bem. Não achas que possa haver um choque ideológico entre essa medida e aquilo que o partido defende? Não?
Epá, Ochi, eu sou-te honesto. Eu defendo o que eu defendo, se houver um choque ideológico, o problema é deles, Não, pá. estou-te só a perguntar. Aliás, não te coloco esta pergunta Não, como estás à possa haver. vontade, chefe. Estás à vontade. Para Pergunto, mim é tranquilíssimo. Mas pergunto pode mais. haver, pode haver. Pode haver, Ok, pode haver. muito bem. Estava-te só a perguntar só para tentar perceber quais é que seriam as ideias do partido nesse sentido. Olha, fazendo Eu acho toda. que vão ao encontro do que eu disse. Não sei se é especificamente tudo aquilo Certo, claro, nem que eu tem, disse. nem tem que ser, na verdade. Tu és Sim, um sim. indivíduo, o Mas é Chega é dentro um do âmbito. coletivo. Claro que nunca será igual, mas pronto, mas quis-te perguntar. Olha, ia-te perguntar, neste caso em relação ao Chega, tendo em conta que Portugal é um Estado laico, qual é que é a posição do Chega face às isenções fiscais da Igreja? Por acaso, eu não sei se o Chega já se pronunciou politicamente sobre isso, sou-te sincero. E não achas Agora, que devia? eu não sou a favor que haja isenções fiscais só para uns e não para outros. Certo, certo, Pá, confesso-te, porque repara, tu tens noção que se tu criares agora uma igreja em tua casa, uma igreja qualquer, a religião, o certo. chiismo, estás a ver? O chiismo, a religião do Já chi, pensei nisso. Já já pensei estás a nisso, ver? Tu Gonçalo, já porque eras o não tive semideus, longe. estás a ver? Tu já eras o semideus, agora passavas a ser o Deus. O Deus completo. Tu não pagavas em mim, tens noção disso? Certo, Portanto, é pá, acho que não deveria existir, não deveria certo, existir. certo. Mas Em acho que nunca qualquer houve uma molde. pronunciação, nunca houve uma pronunciação do partido sobre isso, pelo menos que eu me lembro. Não achas que poderá haver, por exemplo, sei que é um partido conservador no que toca principalmente a religião, são, pelo menos as intervenções que vejo é no sentido, pronto, de obviamente respeitarem a religião católica e o catolicismo. Não achas que poderá haver aí sei lá, alguma dificuldade em assumirem essa Facciosismo. posição? Hã? Facciosismo. Sim, ou seja, uma dificuldade em assumir essa posição pública por causa das Completamente. pessoas, dos militantes que poderiam perder por causa de assumirem essa posição publicamente. E nem é tanta questão dos militantes, porque ao contrário do que a malta pensa, e já houve estudos sobre isto, em termos de apoiantes, militantes, o Chega não é muito religioso. É tendencialmente cristão, sim, claro, Uhum. mas não é muito religioso estilo CDS. Certo. Ao contrário do que a malta pensa. Agora, a elite do partido, aí já é uma história diferente. Ok. Porque acredito que isto é quase como o clero e o terceiro estado, não é? Acredito que o clero chega já tenha mais algum problema com isso que tu estás a dizer. Ok. Agora, em termos das massas, Certo. não creio, se estou honesto. Ok. Então com isso queres-me dizer que há um sistema dentro do Chega. Ou seja, a elite do Chega é o. Estou a brincar neste caso. É o sistema, É o sistema. e as massas é o É o antissistema. sistema e a massa. Estou a perceber. Está bem, sim senhor. Pronto, deixa-me lá ver então. Esta é uma pergunta que pá, o Gonçalo estava mortinho para te fazer esta pergunta, desculpa, mas tem que ser. Que é, para além do André Ventura, vês alguém capaz de assumir a liderança do partido? Epá, Num cenário em que o neste- André Ventura fosse afastado, que dificilmente vai acontecer, mas num cenário em que, que houvesse alguma concorrência, vês alguém a assumir a liderança do Chega sem ser o André Ventura? epá, vou deixar o chat responder. Epá, eu acho que o chat vai responder. Eu acho que consigo perceber qual é que será a resposta do chat. Qual é? Epá, alguns deles dizem que não. Está aqui malta a dizer o Mita Ribeiro. Não, para líder partidário, gosto muito do Mitá, mas para líder. Então quem é que tu vês no Chega a ser líder partidário para além de André Ventura? Achas que não há. No Chega especificamente, Sim. acho que há uma conexão demasiado grande para haver alguém além do André Ventura. Ok, certo. Pronto. Muito bem. Está a malta a dizer. Há muito pessoal a dizer Bruno Nunes. O Bruno Nunes é um excelente deputado. Não sei se conhece o Bruno Nunes. Conheço o Bruno Nunes. Já vi algumas É. intervenções do Bruno Nunes. Sim. É. Não, Já o gajo vi. é giro para ver, dá umas boas reacts. Não é? Certo. Mas ele é bom, ele é bom. É dos melhores deputados que há lá na Assembleia. Mas Muito gosto muito dele. Mas sim, mas acho que substituir o Ventura é complicado, pá. É Pois, complicado. epá, pronto. Queria-te fazer essa pergunta nesse sentido porque poderias ter uma visão de alguém passível de assumir a liderança do partido no caso do André Ventura se não estar indisponível. Tu terias alguém? Ou não? Dentro do Chega, é pá, que eu possa imaginar que substituísse André Ventura neste momento, não. Mas também te Yeah. digo, imagina, no cenário que temos neste momento na Iniciativa Liberal, de teres, por exemplo, o caso do João Coutinho de Figueiredo, que a ideia seria candidatar-se às eleições europeias. Europeia. Imagina que André Ventura agora decidiria candidatar-se às eleições europeias, pelo Chega. Quem é que iria substituir André Ventura como líder do partido? Isso é uma boa questão. Pronto. Porque não tinhas ninguém ao mesmo nível.
Pronto. Mas eu digo-te uma coisa, tu acho que já disseste aqui, né? Que publicamente vais ter aqui o Blanco, não é? Ou ainda não tinhas dito e eu revelei agora, estraguei a surpresa. Pá, é assim, eu já tinha dito que ia ter cá o Blanco. Agora, se o Ah, Blanco. Já falei com ele disse-me que vinha. Agora, se ele vem mesmo, já é outra questão que ainda não combinei ok, datas pronto. com Não, ele. mas eu ia Mas sim, dizer isso mas. por causa do caso do Rui Rocha. Quando o Rui Rocha foi para presidente da IEL, pá, eu acho que eles não vão levar a mal eu dizer isto, Certo. mas eu acho pessoalmente que o Bernardo Blanco daria muito melhor líder partidário da IEL do que o Rui Rocha. E eu Ok, acho que isso é o caminho natural que ele vai fazer. ok. Não achas que havia, se o Bernardo Blanco fosse líder partidário da IEL, não havia a possibilidade do Tiago Paiva ser integrante da Iniciativa Liberal no Parlamento? Achas que não Pá, havia essa não, hipótese? acho que não, acho que não. Ok. Sabe que tens noção que agora eles, à pala do que o Paiva disse no Parlamento, trancam as portas que é para ninguém Aí entrar é lá. bem. Pronto, olha, Lindo. sabemos agora de segurança. Olha, Gonçalo, agradeço-te por esse take que desconhecia. Fico satisfeito com ele. Pá, olha, agora assim, eu tinha esta questão para fechar. No entanto, nós podemos ficar mais tempo à conversa porque temos ainda mais tempo. Aliás, Estás à se calhar vontade, estás à aproveitamos vontade. perguntas do chat até um bocadinho mais à frente. Não tinha isto programado, mas olha, se calhar já que estamos nesta de ver o que é que o chat diz, se calhar aproveitamos algumas. Mas tinha esta questão para ti, Gonçalo, que era a última questão que tinha aqui e que queria mesmo colocar-te. Que é, temos visto imensos quadros de outros partidos a saltar para o Chega. Será que existe alguma hipótese de vermos o Gonçalo Sousa a saltar para outro partido? E se sim, qual? Uh, pá, eu sempre disse que sou um homem de ideias próprias. Não garante que no futuro mantenha no Chega. Neste momento estou. Certo, No futuro, quiçá, não é? Não sei qual é que é o meu futuro. Agora, dos que estão no Parlamento, sim, nenhum. ok, Garantidamente. certo, Garantidamente. certo, Ah, pode acontecer qualquer coisa no futuro, vamos ver. sim Neste momento senhor, estou no Chega, pareço os jogadores de futebol, meu, quando na Flash interview. Neste momento estou no Chega, mas no futuro veremos. Eu não sou faccioso ao ponto de dizer ter duas palas na cabeça, certo, como tu sabes, certo. mas pronto, pode ser que isso aconteça no futuro, é verdade. Agora, Resta dos que estão saber, no Parlamento, não. resta saber qual é que será a cláusula de rescisão do Gonçalo para, Alex, não. Pá, para tentarmos perceber. Olha, deixa-me lá ver aqui perguntas. Está aqui o Pete Checo a perguntar o que é que o Chega tem a dizer sobre o facto de estarem sempre a criticar quem supostamente vive de apoios sociais do Estado, mas esquece. Pronto, olha, isto vai na linha daquilo que eu te perguntei há bocado, mas esquecerem-se dos apoios frequentes recebidos pela Igreja Católica, sendo o Estado português supostamente laico. Sim, era o que eu já tinha dito. Eu acho que as massas do Chega seriam contra isso, mas acho que o Chega não faz narrativa política porque pode haver alguma elite partidária que não goste de fazer isso tema mediático, diria eu. Certo, ok, muito Diria bem. eu. Temos aqui o Machado que pergunta qual é a posição do Chega e do Gonçalo em relação às drogas leves e de doença, neutralidade ou recriação, legalizado ou não, neste caso. Pá, o Chega é completamente contra e etc. A Eu, legalização, neste caso, certo? a legalização, o Chega é Certo. completamente contra. Uhum. Eu sou contra a legalização recreativa, porque acho que pode haver consequências pejorativas, já lá vamos. Mas também não sou um diabolização e não sei o quê. Eu sou a favor, por exemplo, da legalização da medicinal, que já está em Portugal, e eu Certo. sou a favor disso. Mas agora a recreativa não, porque embora nós tivéssemos uma... Por exemplo, nós em Portugal fomos país pioneiro a descriminalizar as drogas. Fomos o primeiro país do mundo em 2001, em 2002, e passámos de deixar de tratar consumidores de droga como criminosos, como pacientes de doentes clínicos. E Certo. eu acho que isso foi inteligente. E portanto, eu nunca na vida voltaria a criminalizar o consumo. Nunca na vida, acho que isso seria ridículo. Sim, senhor. Agora, o consumo recreativo eu já não consigo ser tão a favor, porque se olharmos para os dados, houve um aumento brutal em termos de surtos psicóticos provenientes de consumo de drogas leves. Um, e isto é em termos estatísticos macro, e além do mais, já vi em termos pessoais consequências muito pejorativas a nível psicológico de pessoas que eu vi diretamente a Certo. terem consequências ao consumo de algumas drogas consideradas leves. E eu Leves. sei que a malta me vai dizer: mas o álcool é pior. E eu concordo. E eu Certo. concordo. Só que o meu argumento para isso é que se já temos uma coisa má ou duas, se quiserem incluir o tabaco, pá, nós não precisamos de mais. A minha questão é mesmo essa, porque é destruitivo. E acho que não te abona nada a favor genericamente. Agora, Certo. não criminalizava. Certo. Ok. Tenho aqui a pergunta do João Vilas Boas
que pergunta como é que o Gonçalo defende que o Chega é antissistema. Eu não sei se o Gonçalo defende isto já agora, eu vou presumir que sim, não sei. Mas ele pergunta como é que o Gonçalo defende que o Chega é antissistema quando o partido é financiado pelas tradicionais forças de elite, pela Opus Dei e por evangélicos brasileiros. É verdade. O Chega, por exemplo, a questão da Opus Dei, há muita gente da Opus Dei no Chega, é Ok. assumido. E Por como é que se podem exemplo, caracterizar antissistema sendo que são financiados por essa malta? Isto parece uma pergunta da Mariana Mortágua. mas é um Sinceramente, argumento eu viável. sinto que podia fazer. Sim, Mas é um argumento viável e as pessoas pensam com raciocínio. E o raciocínio está certo, porque eu tive um professor na faculdade que me dizia sempre e perguntava-me: mas quem financia? Tens que fazer sempre uma pergunta, Gonçalo, quando fizeres projetos de investigação científica, seja na tua tese de mestrado, seja onde for, tens que certo. perguntar sempre quem financia, não é? Que é sempre a pergunta mais importante. Isto para dizer que a pergunta é completamente legítima e se calhar é por isso que alguma militância depois se queixa da aproximação ao centro, Ao não é? centro, ok. Neste momento. Achas que Portanto, pode estar a pergunta relacionado com não é. esse. Diz, desculpa. Achas que pode estar relacionado, ou seja, essa aproximação ao centro com o financiamento do partido? Diretamente, se Poderá calhar? acontecer porque, poderá acontecer porque o Chega, se olharmos para o Chega como um ativo de mercado, como se Uhum. fosse um negócio, é um mercado apelativo. Tem um branding carismático, cresce muito rápido no mercado do Oceano Azul, que é um mercado que não estava muito explorado em Portugal, e, portanto, de um ponto de vista econométrico, para os grandes investidores é apelativo. Ok. Eu não sou contra investir em partidos políticos, muito pelo contrário. Certo. Agora, que a pergunta faz sentido e pode ter alguma correlação positiva, sim. Ok, boa. Olha, o Deluxe pergunta: o Chega tem algum plano em concreto para combater a corrupção e alguma medida em concreto para corrigir alguns problemas no Poder Judicial? Isto é um bocado em encontro daquilo que eu já te tinha Já perguntado. falámos disso. Já falámos sobre isto. Deixa-me lá ver bem. Pronto, a questão dos professores, por acaso não falámos muito em concreto das propostas em relação aos professores, falámos assim por alto no setor público no geral. Não sei se tem alguma proposta em relação aos professores, em Eu, relação ao... eu ainda não vi, sou-te sincero, que talvez seja das partes do programa essa Ainda e a não parte leste. ambiental que eu ainda não vi assim Ok. afincadamente. Olha, Ainda não essa questão vi. ambiental é uma questão interessante. Pá, é assim, Yeah. isto é uma dúvida que eu tenho, Gonçalo, tu has de me esclarecer. O Chega é ou não contra as alterações climáticas? Ou, Não, não. O que... Chega simplesmente diz que não deves fazer um esterismo Certo. relativamente a Portanto, isso. achas que a posição é muito semelhante à da iniciativa liberal nesse sentido? Que não há Eu digo, não há nenhuma sim. emergência climática, mas existe uma crise climática, neste caso, mas que não há emergência nessa dita crise. E até porque a questão da emergência, a questão é, normalmente quando te acontece um problema ou há um problema, dizem-te sempre, não entres em pânico. Isso é o pior que podes fazer. E o que é que nós estamos a fazer? A entrar em pânico, que é Certo, literalmente o pior que podíamos fazer. certo, Eu acho que sim, é semelhante à IEL nesse aspecto, acho que sim, acho que podemos simplificar desse aspecto. E para certo. quem tiver curiosidade, há um livro muito bom do Roger Scruton, para quem não sabe, é um filósofo inglês, infelizmente ele já morreu, mas eu gosto muito dele, é dos meus teóricos políticos favoritos, em que ele fala imenso da questão ambientalista dos conservadores de direita. No livro que ele escreveu em 2014, que é o Como Ser um Conservador, é logo no primeiro capítulo, nas primeiras páginas, e ele fala do pai dele, que votava à esquerda no Partido Socialista, Uhum. mas que ele dizia que, em termos do comportamento social, ele era um conservador, porque adorava a natureza. E o que é que um conservador faz? Conserva. E se tu Certo, conservas, queres conservar o meio ambiente também. ok, Portanto, por essa lógica, e eu sei que normalmente por causa das questões do climate change is a hoax e não sei o quê, que vem certo. muito dos Estados Unidos, mas na Europa é um bocado diferente. Os partidos da direita do Chega, na Europa, têm uma visão um bocadinho mais. Eu faço-te esta pergunta porque pá, já vi algumas intervenções da deputada Rita Matias sobre este assunto que me deixaram a torcer um bocado o nariz sobre a posição do partido sobre isto, nomeadamente algumas intervenções na comissão, acho que foi na comissão de resolução em que houve aquela situação com o Ministro do Ambiente na altura, alguns estudos Já me lembro. que a Já me Rita lembro. levou ao Parlamento que depois Não mais tarde existiam. vieram, que não é que bem que não existiu, que a referência aos estudos do IPMA, o estudo tinha sido feito em anos antes ou algo do género. Ah, Sim. ou Eu seja, lembro-me disso. isso acaba por causar, pronto, da minha perspectiva, acaba por causar alguma dúvida nas pessoas e pode causar a confusão de que o Chega poderá, neste caso, ser contra as ideias de um possível aquecimento global. Portanto, no teu entender, achas isso uma posição correta ou que as pessoas poderão achar isso no partido ou não?
Não, eu acho que, por exemplo, mesmo aí os exemplos que tu disseste da Rita, pá, ela não foi erro técnico, não era um erro de narrativa nesse aspecto de isso não existe. Certo, Porque quem negar que, por exemplo, o planeta está a aquecer, isso é inegável. Se eu olhar para a estatística, o planeta está a aquecer. Mas certo, eu também posso olhar para a estatística e ver que o planeta já foi mais quente do que é hoje e certo, e a fauna e a flora prosperavam até mais nessa altura do que prosperam agora, o que é interessante dentro da análise. O que eu digo, pelo menos de um ponto de vista pessoal, é que nós devemos olhar para isto com alguma preocupação, mas perceber que isto é um problema global. Nada me vale a mim, eu, por exemplo, estar aqui a dizer que vou taxar mais impostos à produção e não sei o quê, e proibir carros a gasóleo a partir de 2035 e pagar 400 euros de IUC em carros de 98, por exemplo, porque isso não vai resolver nada, enquanto, certo, por exemplo, países como a Índia, o Bangladesh, a China, seja o que for, emitirem mais CO2 sozinhos do que a União Europeia, toda junta. certo, Percebes? Portanto, e daí é que vem a minha questão. Nós não podemos ver isto como uma emergência climática, porque enquanto esses países grandes produtores de poluição, China, Bangladesh, Índia, enfim, outros países também dos NPIs do Sudeste Asiático, enquanto isso não mudar nessa zona do globo, quando não chegarem ao nível de desenvolvimento económico como nós o estamos aqui na Europa, eles não vão conseguir ter energia verde como aquela que nós temos aqui e melhores índices ambientais. certo. Porque isso é coisa de primeiro mundo, não é coisa de, enfim, países em desenvolvimento. Certo. Bem, certo. Gonçalo, o que achas desta greve dos agricultores na Europa, sendo que em toda a Europa eu sinto que as forças de segurança estão sempre solidárias com as manifestações, ao contrário de Portugal? Como é? Desculpa, as forças de segurança Ele estão disse, sempre sobre. pronto, ele fez aqui, ele fez-te uma pergunta e depois na mesma pergunta colocou-te aqui uma narrativa que foi, ele disse, o que é que achas desta greve dos agricultores na Europa? E depois disse, sendo que em toda a Europa, ele sente que basicamente as forças de segurança estão a ser solidárias com estas manifestações dos agricultores e em Portugal, aparentemente, segundo o João, não. O que é que sentes sobre estas greves dos agricultores? E depois, Eu sou a favor das greves, ok. compreendo porque as pessoas têm que começar a perceber. Comparou-se muito com a questão da greve da Climáxima e etc. Uhum, Pá, mas a malta tem que perceber uma coisa: é que se os agricultores não tiverem condições para trabalhar e não trabalharem, ninguém come. Se a malta da certo, Climáxima não trabalhar, enfim, eles já não trabalham. Portanto, a questão é um bocado diferente. certo, Ah, portanto, é um bocadinho por aí. E nós em Portugal temos um problema, é que nós sofremos uma desindustrialização e uma desagriculturização do país brutal a partir do momento em que entramos na União Europeia. Eu percebi o que é que se fez na altura e foi feito de forma inteligente, mas foi a esteroides. E certo. agora o nosso setor agrícola está muito limitado, o nosso setor industrial está muito limitado, e o que vai acontecer no final do dia é que podes ter graves problemas em termos da produção alimentar em Portugal. Ok. E Pá, portanto sou a favor, sou a favor. ok. Eu tinha aqui uma pergunta que por acaso me esqueci de fazer, que foi deixada por um moderador aqui do meu canal, que é o Chabregas, que é Algarvio. E ele fez questão. Eu já ouvi, eu vejo várias vezes no teu chat. O Eu o vejo. Chabregas fez questão de deixar uma pergunta que foi É. qual é que será que são as propostas do Chega para resolver a seca no Algarve. Ele quis mesmo que eu te fizesse esta pergunta. Portanto, não sei se. Opá, não sei, não sei. Epá, é muito específico, meu. É E na muito, tua não te consigo perspectiva, o que é que se responder. poderia fazer para combater a seca no Algarve? Epá, não sei, não te consigo mesmo responder. Não, Pronto. não, não me preparei. Tenho que estudar, tenho que me cultivar, tenho Pronto, que me olha, o cultivar. Chabregas, o Gonçalo promete que vai ver a Vou questão da ver, seca do Algarve e ele vou depois há de investigar, responder sobre esta questão. vou Ele depois investigar. faço-lhe a pergunta no Instagram e ele responde-me em áudio. E eu depois... Posso sugerir uma coisa, que Então, é basicamente começares a produzir indústrias de dessalinização em Portugal, ok, como a do Porto Santo, ok, na Madeira. ok. Pronto, fica a dica, Chabregas. Se quiseres começar o negócio, investe nessa indústria e Ganda depois Chabrega. o Gonçalo vai-te lá apertar a mão quando inaugurares o Exatamente, negócio. Pronto. exatamente. O que é que eu ia dizer aqui mais? Deixa-me lá ver. Ok. O João Vilas Boas perguntou também como se explica ao eleitor médio do Chega, distinto do PAN, que se tenha uma antiga deputada deste último como candidato e, aliás, força motriz do novo programa eleitoral do Chega. Sim, ele está a falar do caso concreto Da Cristina Rodrigues, da não Cristina é? Rodrigues. Sim. Sim, para quem não sabe, é verdade, a Cristina Rodrigues vai em número 3 pelo Porto. Acho que é número 3, não é? Sim, Ele diz aí ou é. não? Não, ele Número não 3? disse, Sim. mas eu li É essa número 3, notícia não de é? hoje. Pronto, já Sim. não lembro se era 3 ou 4, mas pronto, está em lugar elegível, é indiferente. Uhum. O Chega vai eleger 4 deputados pelo Porto, presumo eu já fiz para aí 40 análises de sondagem, Uhum. e vai eleger 4, no máximo 5, mas 4 será o mais provável. Ok. Portanto, é possível que o Chega tenha na bancada parlamentar A uma Cristina- ex-deputada do PAN Do e PAN. essa ex-deputada do PAN fez a coordenação do programa eleitoral. Certo. Sim. E qual é E que é a tua isso, visão sobre isso?
acho que coloca algumas questões do ponto de vista ideológico, porque se eu vir algumas publicações da Cristina Rodrigues, e tenho direito a ter a opinião dela, Certo, é normal que haja da parte da militância também do Chega algumas questões sobre alguém que, por exemplo, falavas há bocado das touradas, ela é completamente contra as touradas, no certo, caso, não é? certo. Até a nível de imigração, creio que as posições fossem diferentes. Agora, basta saber se em tão pouco tempo houve essa mudança de ideologia do PAN para uma ideologia contundente com a do Chega. Por exemplo, se me perguntares se alguém de um mês para o outro muda do PSD para o Chega, pá, se calhar eu não acho assim tanta surpresa, como te digo. Certo. Agora, se for do PAN para o Chega, não é? Estamos a falar de uma mudança Portanto, sentes que, muito por grande. exemplo, é assim, lá está, da parte do PAN já foi esclarecido que era impossível haver uma coligação com o Chega, mas da parte do Chega, achas possível partir alguma coligação com o PAN? Se o Chega se coligar com o PAN, eu saio do partido, por amor de Deus. Pronto, ok. Tá dito aqui pelo Gonçalo, vamos. Pá, não sei se isso poderá alguma vez acontecer, mas pronto, mas sim. Pá, pois, a questão é essa. Pá, e eu digo-te já, eu acho que, e era o que estávamos a falar, há alguma questão de militância que fica insatisfeita com isso. E isso é normal que aconteça. Haja Neste essa caso, questão. por serem a favor das touradas e o caso do PAN que ser, Não, não ser, só, serem porque muito. as touradas até é uma questão muito focada só no sul do país. Por exemplo, tu vais ao Porto, a malta não quer saber de touradas, maioritariamente, não é? Certo, Mas mais até por uma questão ideológica, não é? As questões LGBT, etc., de imigração, que o Chega é muito voraz, e depois é normal que haja a questão, estava no PAN e agora veio para o Chega, uma mudança tão súbita, não é? certo. Portanto, é normal que isso aconteça. Em relação, por exemplo, à medida que foi apresentada sobre taxar os lucros das gasolineiras em cerca de 40%, o que é que tu achas sobre essa? Completamente contra, completamente contra. Não Epá, é achas que uma isso roça coisa. um bocadinho o socialismo? Essa... Epá, eu não sei o que é que roça, Ochi, mas isso não é bom por uma simples razão. Podemos fazer aqui uma coisa de economia BAB só muito rápida, 2 minutos, que é, Certo, na lei da procura e da oferta, numa altura de escassez, porque nós estamos numa altura de escassez, se eu estou a desincentivar a oferta, então eu estou a promover a inflação, mesmo que seja das gasolineiras e etc. E eu já me tinha colocado ideologicamente contra quando o Chega propôs lucros, taxar os lucros dos supermercados. E no certo, caso das gasolineiras e dos supermercados, é diferente, porque, por exemplo, tudo bem, os portugueses, é diferente da banca, porque nós metemos dinheiro nos bancos, certo? Mas ninguém andou a meter dinheiro para salvar o Pingo Doce, não é? Portanto, é um bocado certo, diferente. certo, E eu acho que aqui é simples. Se eu vou desincentivar a oferta, cortando o lucro, significa que desincentivando a oferta ainda para mais a 40%, eu estou a desincentivar a produção, o que significa que o preço eventualmente irá subir. Ou seja, certo, uma medida tendencialmente para combater a inflação irá aumentá-la posteriormente. certo, percebo. Portanto, Portanto, não, não, mas o que é que tu achas que leva essas medidas a serem propostas pelo Chega? É isso que eu gostava de perceber. Ou seja, tu sendo, neste caso, um eleitor do Chega e um militante do Chega, que é estreitamente contra essa medida e percebes que se calhar é uma medida que não faz sentido. O que é que tu achas que dentro do partido pode acontecer para essas medidas serem propostas? Pá, olha, posso dizer-te uma que não é, que é ser financiados pela Galp. Essa aí não Certo, dava, não é? Essa aí não dava. certo, Mas talvez algum procura de eleitorado ao centro, por exemplo, ou até de uma esquerda mais descontente com o PCP, poderá ser uma das medidas, por estratégia eleitoral, certo, diria, de um ok. ponto de vista de análise política, Pronto, certo. talvez por aí. Sim, senhor. Está bem. Olha, o Chaco diz aqui, voltando ao assunto das drogas leves, pelo menos na minha zona, elas já são vendidas amplamente nas ruas, obviamente que não vão parar com isso. Pelo fato de existir quem queira comprar, por não ser ilegal de consumir, então não achas que seria melhor para o país a nível económico, a nível de emprego, a nível de redução de população na prisão, além do aumento de qualidade das drogas? Isto pronto, é em relação à legalização da droga leve, neste caso. Tu já disseste que eras estritamente contra, mas do ponto de vista económico e neste ponto de vista, Mas neste preso caso, ninguém ia, não sou a favor da criminalização, ninguém ia preso por isso. certo? Mas não achas que o país podia beneficiar a nível económico com esta legalização das drogas leves? Epá, podia, também, o país iria beneficiar se eu legalizasse a heroína e o cavalo e não sei o que é isso, também Também, beneficiava, não é? Pá, mas certo. percebes? Eu sei que é uma droga mais pesada, etc, Pá, etc. efetivamente mais, sim, sim. Percebes? Mas muito Porque, mais, sem ouve, dúvida. imagina, digo-te isto porque eu também, ok, permite-me aqui entrar, ainda não fiz isto Dá a até tua opinião, agora, porque eu gostava de ouvir, eu gostava de ouvir. mas vou entrar aqui nesta questão, que é, imagina, pronto, no caso dos Países Baixos, tu tens essa legalização efetivamente, não é? Uhum. E eu acho que já existe uma normalização tão grande no que toca à droga leve, pá, falando mais concretamente da marihuana e outro tipo nesse caso, de drogas leves,
já existe uma normalização tão grande, principalmente dentro de grupos etários mais jovens, que sinceramente, falando estritamente sobre a legalização dessas drogas especificamente, eu acho que até podia ser benéfico a nível, sei lá, de receita, tu efetivamente legalizares isso. Agora, se do ponto de vista ético e moral seria positivo, não sei, percebes? Mas lá está, eu percebo aquilo que o Chaco quer dizer quando te faz esta pergunta, e percebo que possa ser uma boa ideia. Agora, não sei, eu percebo o ponto dele, e o ponto certo, dele faz sentido. certo. Agora, a minha questão é mesmo, e atenção, quando a malta, e isto é um pensamento muito português, e eu tento sempre para a malta deixar de pensar assim, que Certo. é, tudo bem, o Estado até ganhava mais dinheiro que a marijuana e que a erva e não sei o quê, a fumar uns grandes parpalhos. Certo. Deixem de pensar que é o Estado a ganhar, pensem nas empresas e que podem ser vocês. Se isto for legalizado, constroem uma empresa de ganzas e é tudo a fumar parpalhos. Pensem nisso. Podem lucrar com isso. É muita porreira. O Moraes está aqui a fazer, não é uma pergunta, é uma afirmação. Ele diz: se o Dedé for PM, neste caso Primeiro-Ministro, a primeira coisa a fazer é mandar o Tchi para a Índia. É o que ele diz. Se tu fosses Primeiro-Ministro, Gonçalo, tu enviarias-me a mim para a Índia? Não, Tchi, não. Pronto. Mandava-te para a minha casa mais um Moraes e fazíamos uma live os três a jogar. O que é que tu jogas? Como é que se chama? Guild Wars, não é? Guild Wars, podemos Guild Wars. Portanto, Gonçalo, imagina, eu neste caso diria-te assim: se o teu futuro passar pela liderança do Chega como um substituto a André Ventura, eu sinto que posso estar descansado que não vou ser enviado para aí. Não, Ok, nunca. Aliás, eu até vou fazer uma petição que é para as transmissões da ARTV passarem a ser no teu canal. Olha, eu vou dizer uma coisa em relação a isso. Olha, por acaso ainda bem que tocaste nesse assunto, porque é de louvar. Eu tinha-te dito isto antes da entrevista. Até surgiu agora uma pergunta boa para te fazer, até para fecharmos isto. Que é, em relação, por exemplo, à presença do Chega no digital. Eu tenho que destacar que de longe, em termos de partidos em Portugal, e eu tenho tentado ao máximo ver o máximo de informação possível, em termos de presença no digital, o Chega é claramente superior a todos os outros partidos em Portugal. E eu queria te perguntar se tu tens algumas dicas que possas dar nesse sentido, e se tens algumas sugestões para fazer a outros partidos políticos para aderirem nesse caso a esse movimento de transição para o digital. Porque, por exemplo, a RTV é um exemplo de que falaste agora, e é um exemplo bastante bom, em que, se calhar certos da RTV correm o YouTube e nas redes sociais, não só do Chega, mas também de outros partidos. Não achas que seria, se calhar, relevante até para o próprio Estado português ter um conteúdo digital mais presente? Se calhar alguém que fizesse os highlights da RTV, estás a ver, no geral. Achas que isso poderia ser... tens algumas sugestões para apresentar aos partidos políticos, e se achas que pode haver alguma sugestão a apresentar ao Estado, neste caso, em relação a isso? Eu acho que era bom, não só para o Chega até, porque imagina, o Chega neste momento está a falar para a parede nas redes sociais. Certo. Porque não há contraditório quase, não é? É muito pouco. Olha, isso é uma das coisas que eu também defendia, que houvesse contraditório, sim. Mas muito pouco. Eu acho que... Porque depois tu entras num echo chamber, estás a ver? Certo. Em que estás ali e estás com duas palas na cabeça, estás certo. a ver? E é uma coisa que eu bato sempre nessa tecla. Olha. Nós todos temos coisas que gostamos mais, mas vão ver coisas com as quais discordem, leiam coisas com as quais discordem, que é para nós não ficarmos, retangulares. Presos ali, certo. Eu acho que existe um bocado de medo, demasiado medo, e receio por parte dos partidos, não quer dizer do sistema, não é? Porque no final do dia são todos um pouco, mas dos partidos tradicionais, de se sujeitarem um bocadinho ao ridículo. Por exemplo, o André Ventura já fez vídeos a dar toques na bola e não sei o quê. Sim, eu vi esses TikToks do André Ventura, sim. Pronto, e a dançar, e a dar festinhas na barriga quando falava da picanha do Lula e não sei o quê, pronto. E isso, se tu perguntares, é roçar um bocado o ridículo? Sim, mas é porreiro, é gira, a malta entretém-se porque todos nós somos ridículos. E eu acho que às vezes, de um ponto de vista humorístico, falta isso aos partidos tradicionais, deixarem de ser tão sérios. Certo. Olha o Gaspar Macedo, eu nunca ouvia fazer dancinhas no TikTok, verdade seja dita, tenho que dar isso ao Gaspar. Certo. Mas ele está lá, percebes? Ele está lá. Sim, ao contrário do resto da malta. E tem muito sucesso. Sim. Aliás, eu via, por exemplo, saiu agora há, sei lá, umas semanas um artigo da Visão que eu achei que foi um bocado, lá está, abordou muito essa questão do TikTok e os TikToks do Chega em relação a determinados assuntos políticos. Achas que o sistema político português beneficiaria de uma aposta nessas redes sociais em concreto, que são mais imediatas? Ou achas que em contrapartida se calhar se poderia apostar mais num YouTube, em que poderias ter vídeos mais compridos, com mais detalhe, com mais informação?
que é que tu achas que seria uma aposta, pá, mais viável neste caso? Eu acho que há espaço para tudo. Acho que há Ok, espaço para tudo. ok. Acho que há espaço para tudo. Deixa-me só dar-te um exemplo do porquê. Durante muitos anos, a crítica política estava focada nos jornais. E a partir de 1960, quando o Kennedy foi eleito pela primeira vez, contra o Nixon, se não estou em erro, nos Estados Unidos, foi na altura do primeiro debate televisivo de sempre na história do mundo. Certo. E na altura, o candidato dos republicanos era o Nixon contra o Kennedy, se não estou em erro, corrijam-me se estiver equivocado. Hum, O Nixon apareceu doente, mas estava à frente nas sondagens. Mas apareceu na televisão, pá, com mau aspecto e etc, etc. certo. E o Kennedy, porque tinha aquele ar de estrela de cinema, bonito, alto, boa voz e etc., Uhum, passou para a frente nas sondagens por causa disso. certo. Portanto, o debate não deixou de acontecer nos jornais, na imprensa, passou para a televisão e hoje em dia tu continuas a ter notícias em online, ou em escrita ainda, mas menos em papel, mas continuas a ter em online e Certo. continuas a ter na televisão ou no YouTube. E tu agora podes ter um acréscimo que é as redes sociais. Acho que há espaço para tudo. Certo, muito bem. Sim, senhor. Pronto, olha, Gonçalo, quero-te agradecer mais uma vez. Já te agradeci no início, mas Não, pá, agradecer-te obrigado, mais uma vez obrigado. por ter estado aqui connosco hoje e podermos ter, pronto, visto todas estas questões que vimos, que ainda foi um largo, acho que um largo, amplo de questões que abordámos aqui. Pá, agradecer-te mais uma vez por ter estado cá connosco. Foi porreiro, eu acho que retirámos Não, algum foi sumo muito fixe, pá, daqui. obrigadão. E pronto, e olha, e despeço-me de ti assim. Eventualmente iria gostar que regressasses cá, se calhar Pá, estás lá. noutros moldes, Quando quiseres, bro. para, Quando para, quiseres. para falarmos sobre outras coisas. E pronto, e olha, e é isso, sim senhor. Obrigado, Gonçalo. O Gonçalo que abriu esta iniciativa, portanto, olha, muito obrigado ao Gonçalo por ser acessível também neste caso e de se disponibilizar imediatamente a vir. E pronto, e é isto, pá. Obrigado, Gonçalo, mais uma vez. E E pronto. olha, grande abraço, deixa-me só agradecer-te por isto e pelas tuas iniciativas. Eu estou sempre a dizer que a malta, para começar a ver política, o teu canal é ótimo porque não é mais maçudo, estás a ver? Eu acho que o meu é mais, pronto, relativamente a isso. Portanto, Epá, acho que eu há acho aqui que uma. são posições. Lá está, nós pronto, temos claramente posições distintas em muitas coisas, mas também lá está. Eu acho que tu tens uma visão mais incisiva das coisas. É lógico que eu aqui É estou isso. mais numa de pá, é assim, eu também me estou a informar enquanto estou a ver estas coisas. Não, Percebes? mas isso é bom, A isso é minha bom. ideia é mesmo essa. Aliás, eu quando comecei estas iniciativas todas de ver debates e de falar sobre estas coisas, foi mesmo com esse intuito, de eu próprio também me informar sobre as coisas e estar mais dentro do assunto. Longe de mim passar aqui por especialista em seja o que for, mas nesse aspecto, se calhar reencaminharia mais a malta. Também, se tiver interesse, obviamente, no Chega e nos ideais do Chega, também, obviamente, ir ver o teu canal para se informarem sobre esses assuntos, acho que também era importante. Pronto, é isto, pá. Sim, senhor, Ganda Gonçalo. Pronto, olha, agradecer-te mais uma vez e até à próxima, pá. Como Malta. é que queres que saia ou como é que Não, é? não, deixa de estar aí que eu É? acabo Ok, isto. Vá, malta, grande ok. abraço, portem-se bem. Abraços. Tchau, tchau, beijinhos ao Moraes também, que está aí no chat, é Beijinho lindo, e também. obrigado pelo rei, do meu caro amigo. E pronto, e é isto. Malta, tchau, tchau.